Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Faixa Preta Talks. Aqui contamos histórias, descobrimos o segredo de grandes nomes que construíram um caminho de sucesso. Porque aqui no Faixa Preta Talks é a hora que você descobre o caminho da excelência. Quer saber mais? Então vem conosco porque começa agora mais um episódio de Faixa Preta Talks. E aquilo que você já sabe, se você gosta de aprender com quem transforma desafios em oportunidades, aqui é o seu lugar. Já verifica se você está inscrito, às vezes você acha que está inscrito no canal, mas ainda não fez a sua inscrição, então já confere aí. E óbvio, né? Tem aquele tradicional Triple C que a gente já te pede, para que o algoritmo entenda o que a gente está fazendo aqui, entenda que o programa é relevante. Então já curte, já comenta e já compartilha com um amigo seu, porque hoje a gente tem um cara muito, mas muito fera aqui com a gente. Verdade, um cara que conhece tudo de performance, de saúde, de superação, um cara que se reinventou e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre sua trajetória, sua vida. E olha só, já vou te fazer um convite. Pega aquele bloquinho, aquela caneta ali e anota, cara. É muito legal fazer isso. Desde que eu comecei a fazer isso assistindo podcast, para mim foi uma grande aula. Hoje eu tenho uns 3 cadernos com grandes insights e olha, eu uso muitos deles. Então fica a dica para você, vem comigo, porque agora a gente vai receber o cara do 110%, amigo. Sérgio Bertolucci! Gostei do 110%. Ah, garoto! Vem cá, meu irmão. Pô, que abertura top de vocês, hein? Bem-vindo, Sérgio. Que legal. Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo, irmão. Já peguei aqui o Triple C, gostei, hein? Ah. Comentar, curtir, compartilhar, bom, né? Sabia que 68% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas? Cara, isso Caramba. é incrível. Não só o seu canal, não. É impressionante. Eu tô falando um dado meu, mas 68%, cara. Que Não louco custa isso. nada, é 0,800. Clica ali, ó, pum, apertou no inscrever-se, deu, pronto. E ajuda muito, cara, o algoritmo a entender a relevância daquilo. Aí o cara fica se assistindo direto, mas não se inscreve. É muito E as louco. pessoas não têm ideia do quanto tem que se dedicar pro Carlão estar aqui fazendo o que ele está fazendo, o que vocês estão fazendo aqui. Pô, isso aqui tá demais, esse estúdio, hein? Parabéns aí. Obrigado, Nota cara. 10. Pô, é o seguinte, a ideia é receber faixas pretas em suas respectivas funções. Legal, adorei o nome. A gente velho. não pode receber uma faixa preta aqui num ambiente que não Sim. seja faixa preta, de excelência. viu? Demais, Tem que ser um ambiente de cara. excelência para receber faixa preta. Como Eu sabia você. que um dia ia ser uma faixa preta ia cair em mim. aí. Gostei desse título Sem aí. comprar, né? Tá aqui, ó. Pô, que os Eu caras- recebi. Não, irmão. Adorei. Mas, Sérgio, antes de falarmos de performance, da tua vida que o público conhece, né, que está nas redes sociais, que trabalha há muitos anos com performance, com atividade física, principalmente com o entendimento que é o hábito que deve ser criado, né? Que a atividade física não é simplesmente você entrar numa academia e treinar. É um hábito diário. Antes de chegarmos nesse lado, cara, conta um pouquinho quem é o Sérgio Bertolucci, como você começou, a tua infância, se você sempre foi um cara do esporte, se não. Porque tem uns casos assim que eu já vi uma vez, o cara era mesmo fortão, um bodybuilder, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas o cara falou assim, cara, eu odiava treino, eu só entrei nisso por de raiva que faziam bullying comigo. O médico disse que ele ia morrer. Cada um tem uma motivação, né? É assim, né? Sem julgar ninguém, cada um tem uma motivação. Mas você, cara, qual foi a tua motivação? Se é desde criança você sempre foi um cara do esporte, um cara da performance, conta pra gente. Eu acho que o fracasso ele precede o sucesso, né? Então aí fica um primeiro insight aí. Se você já fracassou, tá no caminho certo. Tirou um aprendizado e o sucesso vem para quem continua, né? Não é para quem desiste. Eu com 15 anos foi a primeira vez que eu entrei na academia. E por que eu entrei numa academia? Porque eu era muito magro, cara. Eu era um palito, eu era muito magro e isso me incomodava, isso me deixava autoestima lá embaixo, confiança lá embaixo. Eu era um cara tímido e tudo tinha relação à minha apresentação, porque querendo ou não, a primeira imagem é o que fica. A imagem vale num primeiro momento mais do que essência. É claro que as pessoas ficam por essência, mas a imagem, cara, olhei, o cara é muito magro, olhei, o cara é muito gordo. Já vem uma série de coisas aqui na mente que já tem um pré-julgamento que é inconsciente. Não tem como. É natural do ser humano. Depois se conhece, aí vê que é isso ou que é aquilo. Mas isso, principalmente para mim, me incomodava demais. E então, com 15 anos, eu passei na frente de uma academia e eu imaginei esse negócio aí pode me deixar mais forte.
é aí que eu vou entrar. E eu decidi entrar. Eu fazia tudo com meu irmão nessa época. Eu tenho um irmão que é quase 2 anos mais velho que eu, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 9 meses. E eu falei, vamos lá, porra, vamos entrar nesse negócio aí. E ele, não tava na pilha. Meu irmão não era magro assim, meu irmão era bem. E aí eu falei, pô, vou sozinho, velho, vou sozinho nessa parada aí. Entrei, encarei, fui e eu nunca mais parei. Vou fazer 47 agora, comecei com 15. Antes disso eu já tinha pedido de aniversário, agora que eu me lembrei disso, cara. Eu pedi de aniversário um supino. Caramba. Pedido inusitado. Pai, eu quero supino. Nessa época eu morava com meu avô, com a minha avó, a gente mudou para o Rio de Janeiro, meu avô tinha uma condição boa, eu e meu irmão a gente dormia no mesmo quarto, era um quarto gigante, talvez maior que essa sala aqui. E aí eu quero um supino. E aí me deram um supino que ficava entre a minha cama e a cama do meu irmão. Tinha um banco que ficava reto e inclinado, uma barra de 12 quilos, e eu tinha mais uns 30 quilos de peso. E ali eu passava fazendo um supino toda hora no quarto. Aí depois eu entrei na academia. E nunca mais parei, cara. Nunca mais parei. Mas em relação ao esporte, eu sempre gostei. A minha família, por parte da minha mãe, sempre foi muito ativa no esporte. O meu avô foi primeiro campeão brasileiro de polo a cavalo. Caramba, que interessante. Ele jogava no exército porque o meu bisavô já jogava. Entendi. Então, meu bisavô jogava polo, meu avô jogava polo. E aí toda a família, o polo é um esporte que a família joga. Sabe? Tem um que joga, os filhos jogam. Todo mundo vai junto. Porque tem uma questão de logística, né? Vai todo mundo para um lugar, provavelmente um sítio, né? Onde ficam os cavalos, fica o final de semana. Então eu fiz isso desde pequeno. Desde pequeno eu montava cavalo, eu ia para o sítio, no sítio quadra de tênis, futebol, bola, corre, pedala. Era o tempo inteiro esporte. E aí, quando eu cheguei nos meus 15 anos, entrei na academia, comecei a fortalecer, mudou muito rápido, o meu corpo mudou muito rápido. Eu acho que eu estava em fase ainda de construção da estrutura. Então, nessa fase, eu consegui alargar os ombros. Depois que passa uma certa idade, a musculatura cresce, mas a estrutura não. Então, eu dei sorte, porque eu não tinha conhecimento nenhum de, com 15 anos, tomar essa decisão e entrar para dentro da academia. Praticando esporte e treinando, o que eu sempre gostei de fazer. Quando eu cheguei com 20 anos, né, tu vê, 5 anos já treinando, já estava melhor o corpo, nada demais, mas melhor comparado com antes, né? Eu decidi fazer educação física, porque eu não tinha não passava outra coisa na minha cabeça. Não passava mesmo. Eu era conhecido no colégio como atleta de Cristo, né? Porque eu passava em educação física e religião. Era só nesses dois que eu passava. Eu era atleta de Cristo. Eu repeti 3 vezes, eu não gostava das outras coisas, não fazia, velho. Mas religião e educação eu física. ia Educação bem, física tu vê só. É nota 10. E é o que me mantém até hoje, cara. Eu sigo fazendo a educação física e eu tô nunca tive tão conectado com Deus como eu tô nesses últimos 1 ano e meio, aí quase 2, onde eu me batizei de novo, onde eu comecei a frequentar a igreja, onde eu entendi que é diferente do que eu estava levando na vida antes. Não que eu fosse um cara desviado da linha de Deus, mas eu não tinha conexão, eu não tinha intimidade. E desde que eu me mudei para Alphaville, esse ambiente daqui fez eu me conectar demais com o Criador, né? Com o Pai, com Ele. E isso fez muita coisa mudar na minha vida. Mas aí eu entrei na faculdade, poxa, e, cara, quando eu fui entrar na faculdade, eu disse assim, eu vou entrar nesse negócio aqui, mas agora eu vou de verdade, que é isso que eu quero, né? Então, eu entrei, e antes de entrar, eu disse assim, quando eu entrar nisso aqui, eu vou trabalhar naquela academia ali. Eu já projetou ali a academia que você quer trabalhar. Era a academia mais top de Porto Alegre. Na época eu morava em Porto Alegre. Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre. Morava lá e eu vou nessa academia aqui. Era uma academia que eu não frequentava. Eu não tinha condições de ir. Entendi. Mas eu vou nessa academia. Então, quando eu entrei no primeiro semestre na faculdade, no outro dia eu fui lá. Pedi emprego. Só que o que eu tinha, né? Só a cara e a coragem, né? Mas o gerente disse para mim, tá bom, a gente te liga aí, qualquer coisa a gente te chama. Te chama. Porra, telefone fixo, aquela época, era 98. Eu vou ficar esperando, que droga, cara. Puta, me ferrei.
Comecei a descer as escadas da academia e vi uma sequência de esteiras num canto e as pessoas nas esteiras sem ninguém. Só ali, ligando, desligando e entrando nas esteiras. E eu tive um insight de perguntar para o gerente, e aquelas esteiras ali? E aí ele disse assim, pois é, esteiras. Sim, eu estou vendo, né? Estou vendo que são esteiras. Mas ninguém cuida? Quem liga? Ninguém toma cuidado? Nunca ninguém caiu? Rapaz, teve alguém que caiu, uma senhora caiu semana passada aí. Tá dando uma incomodação que a senhora machucou. Pois é, eu estou disposto a ficar ali, eu posso ser o cuidador da esteira, o cara que liga e desliga. O que tu acha? E o gerente disse, cara, a ideia é boa, hein? Não sou eu que decido aqui, eu vou levar, né, para o pessoal aí de cima, mas a ideia é boa. Só tem uma coisa, eu não consigo te pagar que nem eu pago para os caras da musculação, porque eu fui para ser instrutor da musculação, já que eu me achava mega experiente, né? Treinava desde os 15, estava com 20, eu falei, já sei tudo, vou subir aí, estou na faculdade. E aí eu disse, poxa, mas quanto que daria para pagar? Ele, eu pago 230 para instrutor. Ali eu consigo te pagar uns 180. Eu falei, por mim tá bom pra caramba. Só um detalhe, né? A faculdade era fala... R$500. Só um detalhe. Quando a gente fala esses números hoje em dia, o pessoal acha que é por hora, por aula e tudo mais. Isso aí era por mês, né? Por mês, tá? R$180 por mês, de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia e meio, e sábado, das 8 ao meio-dia e meio. Para ganhar R$180. Eu estiquei a mão para ele, falei, ó, para mim tá bom. E o cara apertou a mão, matou no peito, falou, não, quando é que tu começa? Eu falei, se quiser agora. Ele, não, vem amanhã. Acho que ele queria confirmar, né? Eu falei, tá bom, vou amanhã. Então eu comecei assim, eu entrei na melhor academia de Porto Alegre, tive essa sacada, né, esse insight de achar um problema onde nem eles sabiam que tinham. E isso é uma sacada que no mundo digital é o que mais vende. Quando a gente descobre um problema que as pessoas não sabem que tem. Porque problemas que as pessoas já sabem que tem, elas estão adaptadas, elas estão acostumadas. Talvez você tenha barriga, e a sua barriga você já se adaptou. Mas se você souber de algo que você não sabe que essa barriga pode te trazer aí, que é um diabetes, que é um AVC, que é um problema mais sério, quando você descobrir, aí você fica naquela de eu quero resolver essa parada. Caraca, então se a barriga me trouxer isso. Aí, por isso muitas pessoas vão perder a barriga depois que o médico mostra, cara, tu vai morrer. Aí, mais 3 anos de vida. Trata de tomar uma atitude diferente, porque a tendência da barriga é aumentar. Né? Quem criou a barriga teve comportamentos que desenvolveram aquela barriga. Teve uma disciplina para isso. Vai continuar, porque está no automático, vai aumentar. Então, descubra, você que está assistindo aí, descubra um problema que as pessoas não saibam que tem, mas para isso você tem que estar aqui, ligado em uptime, para saber, caramba, aquilo ali pode acontecer e trazer um problema novo, que é uma das formas de vender bem na internet. Sim. Como eu descobri isso, eu entrei. Sabe quanto tempo eu durei ligando e desligando esteira? Quanto tempo? 1 mês. 1 mês? 1 mês, cara. Me destaquei. O suficiente para você gostar do trabalho. 1 mês, os caras falaram, Sérgio, liberou lá em cima, quer subir? Eu falei, demorou. Só que o que eu fazia? Cara, pensa o seguinte, olha só, né? A função de um ligador da esteira tem o botão de liga e desliga, né? Que é um on e off, quando ela é importada. Tem um sobe e desce, quando ela sobe, né? Porque tem umas que nem sobem. E tem um mais e menos velocidade, porra. Então, são no máximo 3 botões. Programa, aquela coisa, ninguém aperta ali, aumenta a velocidade e vai e pronto. Só que eu podia ficar ali de bunda mole, como eu começo a falar, né? O bunda mole que só aperta com uma cara de saco, que liga e desliga e reclama. Não. Eu mostrei para as pessoas a importância de aquecimento. Aliás, eu falo da importância do aquecimento até hoje, cara. Só abrindo parênteses aqui, tá? O treinamento físico ele é dividido em 3 partes e as 3 partes são iguais de importância. O aquecimento, a parte principal, que todas são, mas a gente chama o meio de parte principal, e a volta calma. Quando eu entendo desses 3 e eu dou ênfase nos 3, eu tenho mais saúde para quem está treinando comigo, eu tenho vida longa para quem está treinando comigo. Então, a galera gosta de pular a etapa, né? Ou só a parte principal, que daí não rende o quanto deveria,
já que não aqueceu, não preparou. É tipo cozinhar. Para eu fazer uma massa, um macarrão, eu tenho que ferver a água para jogar o macarrão lá dentro. É como se eu jogasse um macarrão na água fria. Para quem cozinha, sabe como é que fica o macarrão, né? Então, eu falava sobre aquecimento, da importância. Quem chegava ali querendo ter um trabalho mais intenso, eu ia falando também. Eu sabia da vida das pessoas, eu perguntava, eu sabia do marido, da mulher, do filho que tinha que buscar no colégio, nome, sobrenome, o que era importante pra caramba, né? Hoje em dia a gente tem mais WhatsApp, qualquer coisa a gente olha ali, mas eu tô falando de 98, cara, quando eu tinha que anotar, velho, eu pegava e anotava o nome do cara a primeira vez que ele vinha, então eu sabia nome e sobrenome. Me falavam uma vez. Eu Criava uma conexão com as pessoas. Chegava lá, falava o nome da pessoa no outro dia, sabe? E isso fez eu me destacar. E durei um mês e subi. E se hoje você vê alguém ligando e desligando esteira na academia, manda um abraço pro rapaz lá e diz que fui eu que criei esse. Criador da função, né? Sou criador da função. Uma vez um amigo meu veio me dizer assim, Sérgio, eu tenho noção, cara, que tu mudou a educação física com tudo que tu fez, com a projeção que tu deu para profissionais da área, com o quanto que tu mostrou que o profissional pode alcançar. E eu só fiquei pensando assim, mudei porque eu fiz o cara ligar e desligar a esteira. Isso já bastou, boa, né? É verdade. Mas muito bacana. Cara, você falou um negócio muito legal, né? Você teve ali... Você falou 3 coisas que me marcaram. A primeira coisa é que você já trouxe a solução pro cara. Né? O cara, um problema que ele não sabia que tinha, mas tinha. Que a senhorinha tinha caído ali, tinha se machucado, processo na academia, enfim, um grande problema. E perde o cliente, né? Porque o cliente machuca e diz, não volto mais lá. Perde o cliente é um grande problema, né? A gente sabe como é que acontece. Acontecia no passado, acontece hoje. Uma academia, um acidente grave com uma senhora, então, é uma propaganda super negativa. Você já trouxe uma solução. E aí você colocou o insight de sempre procurar um problema e trazer ali a solução para aquele problema. Que as pessoas não sabem que tem. Não sabem que tem. Isso. O outro ponto importante é que você ali observou que tinha uma oportunidade ali. Um lugar, uma coisa que era uma passagem que ninguém olhava, as esteiras, algo comum em qualquer academia, você viu uma oportunidade. Isso aí, Carlão, é enxergar no invisível. Exatamente isso que eu queria chegar. Essa tua particularidade de enxergar o invisível sempre foi uma característica tua ou você foi desenvolvendo isso? Eu não sei se é uma característica minha, mas eu entendi que assim, quando eu faço o que todo mundo faz, eu vou ser como todo mundo. Se eu vejo o que todo mundo vê, eu vou estar na maioria. A maioria é o quê? A média. É medíocre. Então, eu tenho que sempre olhar para as coisas e imaginar assim, caramba, mas o que não estão fazendo disso aqui? Eu comecei a raciocinar assim para eu me destacar. Eu sempre gostei de me destacar. Então, eu quando pequeno era aquele cara que gostava de falar besteirinha, sabe? De fazer a galera rir. No colégio também eu queria fazer uma graça, uma palhaçada para se destacar. E isso eu acho que pode ser uma característica assim que ficou aqui dentro e eu sigo até hoje, né? Buscando essas ideias. Depois eu quero falar até do meu livro aqui, que eu vou te falar uma sacada que eu tive aqui, que é o primeiro livro do planeta que tem o que tem o meu. Uau. A gente pode falar a hora que tu quiser, ou mais pro final, se quiser assistir, ficar até o final. Já levantou o gancho. Já levantou o gancho. É o gancho lá no final. Eu sei que tem alguma coisa aqui com livros. Esperando. Fica aí, eu já vou dizer, tem uma coisa que só esse livro tem. Boa, boa. Sérgio, eu gostei muito dessas observações do mestre Carlão, mas em especial, primeiro, a questão de buscar problemas, né? Resolução de problemas ali, isso é muito interessante. Só que teve uma outra coisa que me chamou a atenção, que é o quê? Você entrou na faculdade, talvez você não tinha visão. Na verdade, muito provavelmente você não tinha visão de onde você chegaria hoje, por exemplo. Jamais. Né? Eu só queria praticar esporte. Só que você já tinha uma visão acima de onde você estava. Ou seja, tem aquela academia que eu jamais chegaria ali e tudo mais, mas eu vou lá e quero ir até lá. Por que acontece? Muitas vezes as pessoas se bloqueiam, principalmente no empreendedorismo, porque querem enxergar ou querem tentar enxergar um caminho completo. Ou seja, eu estou aqui e eu quero ver o final. Só que você não vai chegar no final, né? Você vai subindo, você vai tendo mais visão. Como é que foi para você essa questão, né? Partindo do ponto da faculdade, você olhar ali a academia e aí o próximo passo, como é que foi esse processo? Cara, isso é muito verdade. Antes de eu morar em Alphaville aqui,
eu morava em Florianópolis. Morei 3 anos em Jurerê. É, coisa boa, né? Escolha bem os lugares pra morar. Claro, né, cara? Eu tenho Tá, essa liberdade. Vamos de boas escolhas. Eu tô contando aqui, vai fechar uma mão já daqui a pouco os lugares que ele já falou que morou, hein? Colégio eu estudei em 11. 11? É, maravilha, né? Tu vê só. Gostava tanto de colégio que eu fiz 3 vezes, né? Eu repeti mais. Mas lá em Jurerê eu tinha um caiaque e tinha uma ilhazinha que era 4 quilômetros da minha casa. Eu morava num condomínio que tinha uma praia particular. E saía dessa praia e tinha uma ilha que a gente enxergava pequenininha, era 4 quilômetros na frente. E várias vezes eu fui, mas na primeira vez que eu fui nessa ilha, eu falei, vou encarar, vou até essa ilha lá. Eu fui remando, e quando eu cheguei na ilha, eu descobri que da ilha eu avistava outra ilha. E aí cabe bem com isso que tu está me perguntando. Lá atrás, em 98, a visão que eu tinha era da ilha. A ilha era o quê? Quando eu entrar na faculdade, eu vou trabalhar nessa academia. Era isso que eu enxergava, eu não enxergava mais que isso. Quando eu cheguei na academia, eu comecei a enxergar outras coisas. Enxerguei a parte da esteira, mas eu quero ir para a musculação. Então, eu fui para a instrução. Na instrução, eu fiquei 6 meses como instrutor. 6. E eu gosto de frisar 6, porque eu conheço instrutor que está há 20 anos como instrutor. Acostumou, tá bom, é engraçado, se dá bem com todo mundo. Piadinha de panturrilha, de barriga, de braço, de não sei o quê. E passa o dia fazendo piadinha e está há 20 anos recebendo um saláriozinho ruim. E está lá reclamando que ganha pouco, que a academia é uma bosta. Mas o cara não larga o osso, não evolui. Eu fiquei 6 meses. 6 meses eu vi outra ilha na frente, que foi o personal trainer. Cara, agora eu vou abrir mão disso aqui. Eu era o cara que mais atendia pela manhã. Era eu e mais 2. Eu atendia 50, os outros atendiam 10. Caramba. Eu atendia 50. O outro que trabalhava junto comigo falava assim, Sérgio, como é que é o nome daquele ali que eu faço? Eu dizia, eu sabia o nome e o sobrenome. Então, isso me destacou lá também. Aí eu pensei, caramba, velho, eu paro isso aqui, eu já garanto 3 alunos aqui de manhã, eu garanto 3 de tarde. Eu trabalhava 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, 3 vezes por semana e eu ganhava 3 vezes mais do que eu recebia como instrutor. Já era comum personal trainer nessa época ou era... Quando eu entrei na quando eu entrei na academia, já tinha assim, o personal trainer era o fisiculturista, o bodybuilder, né? Tá. Era o grandão. Então o grandão, ele se dava melhor. O Carlão lá tava bem. O Carlão ia. Os caras, eu quero treinar com esse cara aí, eu quero treinar com o porradão. Já era comum isso, já era comum. Personal trainer já era bem comum. Bem comum. Era um upgrade, assim, o cara ser personal trainer. Mas tem gente que até hoje assim, fica pensando, eu quero ser um personal trainer. Já tem coisas que também. A gente já superou há muito tempo, mas tem gente que tem o sonho de ser, ou que e não quer sair daquilo ali nunca. Eu não estou dizendo para sair, mas tem mais coisas para prosperar na profissão. Né? Então, eu me tornei personal trainer ainda no meu primeiro ano de faculdade, cara. É isso que eu ia falar Olha que doideira. Também. Você estava em 7 meses. Isso aí, em 7 meses, eu já tinha aluno de personal. E eu fiquei com um aluno de personal que começou comigo e ficou 10 anos comigo. Não me abandonou. Eu que abandonei. Eu que fui abandonar. Falei, agora chega. Vou fazer outra coisa. E outra coisa foi deixar de dar aula para um e dar aulas em grupos. Né? Foi quando eu conheci o treinamento com peso do corpo em 2010. Em 2010, eu comecei a vir para São Paulo. Eu fazia parte de uma equipe que jogava polo, só que eu morava em Porto Alegre. Eu sempre acompanhei com o polo paralelo, nunca parei de jogar. E aí eu consegui entrar num time, então eu vinha quinta-feira para São Paulo, jogava sexta, sábado, domingo, voltava segunda, ou domingo à noite para Porto Alegre. E aí teve vezes que eu fiquei mais tempo direto, sem voltar final de semana, tinha custo de passagem e tudo. E aí eu me via no campo, como é que eu vou treinar, porra? Aí eu fui lá no YouTube e botei treino sem equipamentos. Apareceu um cara lá americano que eu fiquei doido com o cara, Frank Medrano. Pô, o cara dava show na barra. Vocês já ouviram falar dele ou não? Não. Ele foi o número 1 da calistenia mundial. Aí, é um cara reconhecido até hoje, se tornou meu amigo, já fizemos 2 lives juntos. Olha como o tempo é doido. Bacana, né? Cara. Um cara que admira o que eu faço, que me segue, que me pergunta sobre produtos também.
Mas ele era um showman, ele mandava muito bem, aquilo me interessou. E eu comecei a pesquisar, descobri outro cara também, que era um latino. Era um cara que ele era latino, não sei da origem dele, mas ele morava nos Estados Unidos e ele tinha umas técnicas que não existiam, com querobel, com elástico, com bastão. E eu aprofundei em ver todos os vídeos desse cara. Era o Functional Partner. E, caramba, eu peguei demais isso aí, comecei a olhar esse cara, estudar. E depois de um tempo, né, já jogando a história mais para frente, esse cara, para mim, ele tipo assim, eu passei, entendeu? Ele ficou estacionado no tempo. Eu nem sei como é que ele está hoje, mas ele ficou muito tempo no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Então parece que eu aprendi, desenvolvi e segui. Enquanto que o outro não, o Frank ele segue Evoluindo, buscando. ele segue indo, sabe? Eu posso até aqui, que eu não acompanho mais, posso até fazer uma injustiça com o rapaz lá, mas na época foi isso que eu deixei de seguir. Mas naquele momento ele te deu inspiração. Animal, cara. Aprendeu muita coisa com ele. Aprendi demais. A vida é feita de estações, né? A gente tem estações, tem mentores para cada momento da vida. Ele tinha técnica legal, tinha umas paradinhas marcadas no chão e tudo ele fazia, eu testava, e eu vi que aquilo era muito bom. Então eu comecei daí eu falei, caraca, velho, tá aí uma parada legal, porque quando eu estava na sala de musculação, sendo personal trainer, e já estava fazendo isso há 12 anos, até 2010, eu comecei a me incomodar por, mais uma vez, fazer o que estava todo mundo fazendo, entendeu? Sim. Porque o equipamento, ele te dá duas opções, né? Ou empurra ou puxa. O equipamento de musculação, ele é 2D, é um equipamento 2D, ele me dá duas dimensões, ou empurra ou puxo. Eu não tenho liberdade para criar. Quando se cria, fica bizarro. Já vi uns caras no leg press querendo fazer ombro, as mulheres querendo fazer glúteo, não tem nada a ver. Aí sai aqueles vídeos esdrúxulos, né? Meme. Cara, não inventa, o equipamento só dá para fazer isso. Então eu já gostava de treinar mais com halteres, que me dava liberdade, mas eu não conhecia fita de suspensão, o TRX, eu não fazia nada com elástico, treinamento com peso do corpo eu não fazia nada. E aí, 2010, que me deu esse estalo, caraca, putz, esse troço é muito bom. Fora que o tipo de treinamento que entrou para mim se tornou diferente na questão do desempenho. A gente estava conversando antes aqui sobre o lutador de antigamente, né? E se o lutador de antigamente fazia muito ferro, o que ele ensinava o corpo dele? A musculação, o ferro, o peso, para ficar volumoso, forte. Esse tipo de treinamento ele ensina o corpo a inchar e travar. Porque é esse o objetivo. O cara quer ficar mais volumoso, maior, um super músculo. Só que a musculatura trava quando acontece esse estímulo. O que acontece com quem pratica esporte se faz uma musculação focada em ficar grande, volumoso? Trava. Eu vou fazer uma força contigo, vou fazer um judô, vou te puxar. Quando eu puxar, é como se fosse uma remada. Aí eu te puxo de novo, enche e trava. E aí, quando enche e trava, como é que faz para pegar? Aí não consegue pegar. E se a perna trava? Vou jogar um futebol, corro para lá, corro para cá, minha perna enche e trava. Como é que eu faço? Eu jogava polo. Eu ia jogar, pegava um cavalo pesado, que não para, ia puxar. Meu bíceps virava uma bola. Eu ficava com o braço gigante, mas travava e eu não tinha mais força para segurar. E o taco, como é que faz? E as pernas? A mudança de estímulo do treinamento com peso do corpo e o funcional, para mim, fez assim para esporte. Eu comecei a render pra caramba. Nossa, perdi aquela sensação de inchar e travar. E consegui desenvolver também uma forma de aumento de ganho de massa muscular com baixo percentual de gordura. Então, cara, é o que todo mundo quer. Eu juntei tudo. Eu conseguia praticar o esporte, eu tinha mais musculatura do que o normal e eu conseguia manter percentual de gordura baixo. Porra, adorei. E o que eu mais gostei? O poder da criação. Eu podia criar. Então, eu comecei a desenvolver o treinamento para qualquer esporte. Luta. Cara, comecei a treinar judô, a galera do judô, comecei a treinar a galera do jiu-jitsu, do boxe, do muay thai. Tudo adaptado. Tudo eu fazia específico para esse esporte. Surf, futebol, polo.
E eu foquei no polo, né? Eu falei, cara, eu vou ser o melhor treinador de polo do mundo. O melhor treinador para quem joga polo, né? Mas o meu nicho, meu público-alvo era um público-alvo muito restrito. Eu demorei uns 8 meses para entender isso. Mas depois de 8 meses eu falei, caramba, velho. Preciso expandir. Aí eu olhei para a categoria seres humanos. Pronto, eu posso fazer com qualquer um, velho. Eu posso fazer com velho, com novo, com alto, com baixo, com gordo, com magro, com futebol, com basquete, com boxe, com tudo. Então, na época, eu praticava boxe, e tinha um amigo que tinha a academia, e eu fiquei buzinando o cara meses para entrar na academia. Falei, cara, deixa eu usar esse negócio aí. Não tinha espaço, era uma academia cheia já. Até que um dia ele cedeu e me deu um cantinho, assim, 2x2, 3x3, que tinha 2 esteiras ainda, um espaldar, as portas do banheiro e uma escada. Aí, Um cantinho aí, ó, se vira. Cara, eu entrei e mandei muito bem. No primeiro mês, eu converti 40 alunos para mim. No primeiro mês. Mas o que eu fiz para converter os 40? Era boxe e Muay Thai, né? Eu peguei o cara que era o melhor lutador de Muay Thai, que estava lutando, despontando, e ofereci para ele um treinamento. E ele me validou. Porque em 2010, o funcional era a coisa do bostão, do fraquinho, né? Do bom era a musculação. O resto era o professorzinho de funcional. Isso aí não funciona, sabe? Não tinha a relevância que tem hoje. E eu peguei a mulher também, que era a melhor, que dava porrada em todo mundo, inclusive em homem lá. E eu ofereci um treinamento para os dois. E os dois me validaram. E aí foi 40 pessoas no primeiro dia. No primeiro mês. No primeiro mês. Mostrou o resultado. Aí eu comecei a expandir. Já ganhou os passinhos de 2x2, já virou Não, 4x4. eu fiquei um bom tempo, fiquei nesse espacinho, mas eu utilizava a academia nos horários que era fechada. Tipo, ela abria 9 da manhã, para uma academia de luta, abria 9 da manhã, eu já dava aula das 7 às 9, eu já usava tudo. Depois ela fechava da 1 às 4, eu já marcava aula das 2 às 4. E fechava às 9 e eu ficava até às 11. Então eu tinha horários pouquinho, mas nos cantinhos, mas depois eu ficava com a academia inteira. E isso aí foi pegando forma, eu fui trazendo gente, eu desenvolvi um sistema único, sistema infalível de cobrança. Eu desenvolvi a tabela SIC. Sabe a tabela FIP, que dá os preços do carro? Eu desenvolvi a tabela SIC, que é um sistema infalível de cobrança. E aí, cara, eu pegava todo mundo por muito tempo. Mas explica. Peraí. Agora deu nome. Vocês vão ter que fazer meu curso. Vou ter que fazer meu curso de treinadores. Bota ali, ó. Bota o QR Code. Já coloca o QR Code na tela. Code ali. Mas coloca agora, porque eu quero saber a informação. Meu curso de treinadores, eu ensino os treinadores, cara, porque é uma dor do treinador. Todo mês, é uma dor do treinador, mais uma dor que as pessoas não sabem que tem, mas que sentem. Todo mês tem que cobrar o aluno. Dono de academia, todo mês renovar a parada lá. Porra, é chato pra caramba pagar todo mês. Então, eu desenvolvi uma forma de fazer o cara pagar por mais tempo. Né? Uma recorrência? Ele já pagava por mais tempo. Na época eu usava cheque, cartão, usava o que fosse. Mas eu fazia isso para eu ter a certeza de que eu poder contar com esse dinheiro, né? Sim. E não todo mês eu ficar, ai. Porque... Principalmente no final do ano, né? Todo mundo soube na academia. Na verdade é o seguinte, tá? Eu vou dar só vou dar uma sacada boa aqui, ó. Existem no ano 6 meses de desistência e 6 meses de renovação. E isso, cara, eu falo para os professores e proprietários de academia e tem muita gente que entra por aqui, sai por aqui, mas quando o cara pegar essa chave, ele vai se dar conta. Eu jamais posso fazer um plano contigo, Carlão, vamos treinar, tá? E o plano que eu fizer contigo, ele não pode terminar num mês de desistência, porque no mês de desistência, tu não renova. Maio, junho e julho, férias do meio do ano. A galera sai. Eu foquei em dar aula para um nível mais alto. Então, essa galera viaja. Só que muitos viajam para mostrar que viajou, mas volta com o cartão ferrado, cheio. Quem é que toma a primeira rasteira? O personal. A academia. Não, vou fazer uns vídeos aqui, vou não sei o quê, deixa para depois.
Então, o que eu tenho que fazer? Maio, junho, julho não pode terminar e dezembro, janeiro e fevereiro também não. Ó, se você tem uma academia de luta, se você é personal trainer, se liga em fazer um plano onde não termine nesses 6 meses que eu falei. Tem que terminar quando? Tem que terminar em março, em abril, em agosto, em setembro, em outubro e em novembro. Porque nesses meses o cara está prestes a chegar no verão, então ele continua. Porra, ele está ainda treinando ali março, abril, porque vem o meio do ano, que ele vai para não sei aonde. Então eu desenvolvi isso dessa época e eu jogava com os planos. Então, dependendo do mês que eu tô, o plano que eu quero que as pessoas façam de mais tempo tem que terminar num mês de renovação. Perfeito. E aí eu fiz esse negócio e deu super certo. Então, eu abri, até assim, só para continuar a história aqui, desenvolvi o meu treinamento nessa academia, a academia bombou, eu dava aula para 150 alunos sozinho, o boxe Muay Thai, com o dinheiro que entrava, né, o cara se deu bem na academia, construiu o segundo andar, passou todo mundo para o segundo andar, fiquei com o andar de baixo, e ele vendeu a academia. A história é triste. Não, a história é triste, a história estava tão bem, né? E aí o cara chegou. Você não pensou em comprar, cara? Não tinha ainda, não tinha. Eu estava me recuperando de uma crise que eu inventei de fazer um negócio lá atrás, que eu me ferrei, que eu não sabia, estava devendo pra caramba. Ali eu comecei a ver dinheiro, comecei a respirar, a crescer de novo. Nessa época eu fazia... Porra, cara, nessa época aí eu botava no bolso 25 mil por mês, dando aula para 150, isso em 2011. É dinheiro pra caramba. Muito dinheiro. Só que eu estava recuperando de outros negócios que foram de um negócio que eu tinha me ferrado. E quando começou a prosperar, o cara chegou e falou: vou vender a academia, velho. Caraca, que cagada. Tá bom, imagina, né? O cara chegou na alta, ele vendeu, né? Chegou na alta, ele vendeu. Uma carteira de 150 alunos, e aí? E aí, porra, não tinha como voltar atrás. E aí ele disse assim: cara, pensando no minha filha, não sei o quê, com esse dinheiro que entrar, eu compro um apartamento. Eu entendi. Falei, tá certo. Cada um sabe onde aperta o seu... O que tu vai me dar? Que pergunta. Eu fiz essa pergunta e ele ficou brabo, velho. Disse assim, ó. Eu pensei, vai me dar 50%? É isso aqui, ó. Vou te dar o tchau, velho. Tchau pra ti. Se fosse meu amigo, tu nunca tinha perguntado esse negócio aí. Vaza daqui. Porra, numa sexta-feira, eu com 150 alunos, ficou doido, velho. Ficou doido. Cara, fui pra casa e falei, foi, meu chão, ferrei, né? Ferrou. Como é que eu vou entrar lá segunda? Academia do cara. Aí, cara, aconteceu o seguinte, acho que segunda eu não fui, terça eu não fui, não dava pra eu ir. O cara me bloqueou. E aí os alunos chiaram e eu acho que os caras que iam comprar viram que deu uma movimentação estranha. Eu tô falando que eu acho, tá? E o cara me ligou e falou, Sérgio, faz o seguinte, velho, vem aí. Ele era meu amigo, né? Afinal de contas, ele era meu amigo. E ele disse, embala aí, cara. Embala aí, segue aí, mas pode procurar um lugar, né? Porque eu vou vender mesmo. E segue aí, cara. Até tu achar aí, vai de boa. Na minha cabeça, eu acho que é o seguinte, os paulistas que iam comprar falaram para ele, cara, se esse cara sair, véio, o cara dá aula para todo mundo, tu não tem ninguém para botar, como é que tu vai fazer? Mantém ele aqui, até porque eu já estava lá uns 2 anos, trabalhista, não sei, o cara não sabe se eu ia fazer alguma coisa ou não. Faz esse cara sair direitinho. Tá bom. Então eu aceitei as desculpas e eu voltei a dar aula lá. Só que eu liguei meu radar, né? Eu digo, eu tenho que sair daqui, né, cara? E não é que eu encontrei um lugar a 1,1 km. Perfeito, distância. Muito bom. Encontrei, inclusive chamei ele lá, falei, cara, olha o lugar que eu encontrei, ele achou legal, até me ofereceu para botar o box. Cara, a gente saiu na boa, sabe? Saiu na boa, assim. Eu entendi o lado dele e até então ele entendeu o meu. Só que eu abri a academia, cara, e eu abri a academia, eu me lembro direitinho, era um 1º de maio que caía numa quinta-feira. Então, como era feriado, eu falei, eu vou fazer uma transfusão das coisas, de quinta, sexta, sábado, domingo e segunda já estou funcionando. Foi isso que eu fiz, cara. Na época, sem dinheiro mesmo, eu e meu sogro me ajudou pra caramba, meu sogro teve oficina a vida inteira, então tinha tudo que era ferramenta, a gente
gente montou elétrica, montamos Mão na os massa. equipamentos, porque eu comprava ferro, que era mais barato, cortava os ferros, fazia os rec, eu não comprava Você pronto. fazia? Nós fizemos tudo. Fiz um reczão top. Piso era o piso que tinha, a lajota que tinha ficou, e ficou o tempo todo. E assim, cara, eu abri segunda-feira, 7 da manhã, virado. Domingo não dormi, foi virado. 7 da manhã, tudo funcionando. E o que aconteceu, né? Aconteceu que a galera veio. Todo mundo veio contigo, lógico. Sabe quantos ficaram lá com ele? 5. Me lembrei da mãozinha. 5 ficaram lá, cara. Porra, cara, aí foi animal. Então, eu abri uma academia que ela teve sucesso desde o primeiro mês. Desde o primeiro momento. Mas o trabalho que você sedimentou antes. Eu fiquei 2, 3 anos lá, 2 anos e meio lá. Criando relacionamento, criando teu público, criando a tua clientela. Fazendo um treinamento específico para cada um, cara. Eu era muito doido. Eu cheguei a dar aula para 20, 10 treinos diferentes no mesmo horário. Caramba, que loucura, velho. Era, juntava as duplas, 2 aqui, 2 ali, 2 ali. Aí ficava lá no meio que nem um cara da orquestra, assim. Era um... E todo mundo com resultado. Cara, a galera tendo bastante resultado. Então, eu chamei atenção em Porto Alegre. Veio em 2013, em 2014, 2015, quando o digital bateu na minha porta, eu tinha 11 mil seguidores no Instagram. Legal. 2015. Pô, mas 2015, 11 mil seguidores no Instagram. Muita coisa. Um monte, É cara. coisa pra caramba. Eu tinha mais que a apresentadora de TV lá Sim. que treinava comigo. Sabe? Já era bastante. Então, porque era diferente. Sem dúvida. Era Eu muito vou específico. aproveitar esse teu gancho aí, só dar uma parada aí, você tem um negócio que me inculcou aqui. Você, em uma semana, foi procurando, obviamente, você recebeu uma notícia ruim, Levei 2 meses para achar. mas ficou ali buscando, obviamente, seu radar ligado, e tinha que ficar mesmo. Sabia que tinha um prazo de validade aquilo ali, você sabia disso. Enfim, mas o que eu quero falar é o seguinte, que às vezes tem pessoas que querem montar o seu negócio e sempre ficam arrumando uma desculpa, arrumando o momento perfeito para montar o negócio. Ah, porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho a luz, é porque a luz não está boa, é porque eu não tô... E sempre ficam protelando para abrir sua empresa, abrir sua loja, abrir seu business. Ficam reclamando, eu não consegui, é porque eu não consegui os contatos, é porque eu não consegui isso. Você simplesmente botou a mão na massa, em 3 dias você conseguiu pegar todo o equipamento de 2 anos de trabalho e levar para um novo local, avisar todo mundo e estar pronto para trabalhar na segunda-feira. Então, diante dessa tua movimentação no caos, qual é o insight, o que você traria de lição para as pessoas que estão nos assistindo? Primeira coisa, né, cara? Hoje eu agradeço por ter sido mandado embora. O que caiu o meu chão naquela sexta-feira e eu fui mal para casa, velho, se isso não tivesse acontecido, eu estaria lá até hoje. Que eu sou um cara que eu sou fiel. Se começou uma parada comigo, eu vou seguir contigo. A gente vai junto. Então, talvez eu estivesse em Porto Alegre, dentro de uma academia de lutas até hoje. Então, poxa, eu acho que quando começou o podcast aqui, eu falei que o fracasso precede o sucesso, né? Eu tive que fracassar naquele momento para procurar um lugar. Senão, para mim, estava muito confortável, eu não pagava aluguel. O acerto que eu tinha com esse meu amigo era muito bom para mim. A gente dividia no meio todo mundo que vinha para mim, só que eu não tinha custo. Eu não pagava aluguel, não pagava água, não pagava funcionário, não pagava nada. Então eu comecei a receber mais do que ele. Eu recebia mais do que o dono da academia. Então, durante um período, o cara falou para mim assim, cara, eu tô vendo que tu não vai encontrar lugar, porque eu fiquei 2 meses procurando. Se tu quiser, tem uma proposta para tu ficar aqui. Então, assim, eu tirava 25 mil para mim, por 5 mil. Tu pode ficar. Só que 5 mil era muito mais do que qualquer outro professor. A ideia dele lá era botar, talvez, pagar 1.000 para um professor, para assumir meu lugar. Mas me ofereceu 5 mil. Só que eu não me conformei com aqueles 5 mil. Eu falei, não, velho, eu tenho todo mundo aqui, eu já vi 25 mil na minha mão. Então, eu na minha academia, eu vou fazer muito mais. E se era metade, você não estava com 25, você tinha 50 saindo dali. Né? Eu fazia 50, isso, eu lançava para ele a metade, Exato. entendeu? Só que dessa metade ele tinha todo o custo Sim. da parada. Então, no fundo, eu ficava com mais do que ele. E ali eu vi, não, por isso é importante a gente enxergar, sabe? A lição é essa. Eu tenho que me movimentar para ver coisas, assim como eu remei até a ilha para descobrir que tinha outra ilha depois. E é isso que tem que fazer. Só que eu precisei do pontapé, entendeu? Precisando do pontapé de alguém para eu sair da situação que eu estava
para eu ir para uma muito melhor. E que aconteceu outra na academia para eu fechar um dia as portas da minha academia e partir só para o digital. E que no digital já aconteceu outra que eu tive que mudar também. E assim é meio cíclico, né? Eu acredito em ascensão, ápice e queda. A vida não é só ascensão, é ascensão, ápice. Cara, aqui, ó. Aqui nessa sala a gente tem um topo, velho. Tu pode trazer aqui o cara mais pica, mas depois dele tu vai trazer quem, sabe? Vai ter que expandir para outro lugar, vai ter que abrir para outro lugar, talvez botar um auditório, talvez ser maior, quem sabe um dia tá no estádio, não sei. Mas se não, depois do ápice, a gente no treinamento chama de platô. Sim. O platô nada mais é do que queda lenta. Platô é queda lenta. Ó, se tem empresários nos assistindo aqui, você chegou no seu platô. Não, esse aqui é o máximo que eu consigo tirar aqui na minha empresa. Pode ter certeza. É queda lenta. Só que é lento, a gente não percebe. No treinamento físico, quando a gente alcança o platô, eu duvido o cara se manter no platô por muito tempo. Não tem. Platô, depois que atingiu, é só cair. Então tem que mudar, tem que fazer diferente. Hoje eu já entendo que eu preciso fazer isso. Não é à toa que agora eu estou abrindo uma academia. Quer dizer, eu estou fazendo o ciclo que todo professor queria fazer, que era sair da academia e viver só do online, só que eu estou fazendo isso há 8 anos. Há 8 anos eu vivo só do online. É claro que nesses 8 anos eu fiz muita coisa presencial. Eu desenvolvi metodologia, eu entrei para dentro de redes de academia, eu já desenvolvi uma rede de academia que saiu de 17 academias para 350 em 2 anos. Agora eu entrei numa outra rede, ano passado, gigante, de 100 unidades, que subiu 40 unidades no ano que eu fiquei com a metodologia, saltou de 100 para 140, agora chegou a minha vez. Então, durante muito tempo eu segurei para abrir a minha academia, mas eu estou abrindo agora, mês que vem, a academia mais premium de Alphaville. Pô, que legal. Vou abrir a academia Vai mais... ser onde? Pode falar pra gente aqui. Vai ser no Pátio 47, Tucunaré 855. Show. Eu estou selecionando 100 pessoas para eu treinar. Quer dizer, a mais prêmio por quê? Porque vai treinar comigo, velho. Vai treinar comigo num lugar top. É um ecossistema que tem loja de carro, café gourmet, sorveteria, espaço para eventos, restaurante. É um lugar absurdo de top. E a academia vai estar também no mesmo nível e ainda vai treinar comigo. Pô, Muito top. bom, muito bom. Vou candidatar aqui. Tá convidado já. Convidado para vou lá. treinar com o cara, meu irmão. Pô, depois do negócio dele. Até eu fiquei, vou treinar de novo. O Minotauro quer botar um tatame lá. Pô, vou aí, Ele quer botar, irmão. o Minotauro quer botar um Rodrigão. tatame lá, quer botar um cara do MMA que é fera, do jiu-jitsu, que para legal. dar umas aulas lá. Nós vamos ajustando. Então, Pô, assim, que maneiro. o que eu tô vendo nessa minha nova empreitada agora, né, de ir para academia, eu estava dizendo que eu estou fazendo o caminho inverso, porque todo mundo que está dando presencial quer ir para o online. Sim. Eu que estou no online há muito tempo, eu não quero ir para o presencial, eu quero ir com os dois. Com os dois, ótimo. sim. Eu quero ir com os Criar a dois. audiência que você tem e jogar para o online, para o presencial. Isso. E assim, o que eu É estou a vendo marca, lá? né? O brand, né? O fortalecimento. Eu vou começar com uma academia de 120 metros quadrados, é só isso. Só que eu tenho a possibilidade de, no lugar, expandir, assim como eu comecei no cantinho, com 2 esteiras, 2 portas de banheiro, uma TV de tubo e um espaldar. Eu já vi esse filme. Eu vi que eu posso expandir dentro. O espaço tem 3 mil metros quadrados. Já passou por isso? Eu estou com 120. Mas calma, eu estou no cantinho. Agora a gente está em níveis diferentes, né? Mas eu estou no cantinho, eu posso crescer lá dentro. E fora isso, a visão que eu estou tendo é a seguinte. A gente vive um momento de academias que é espetacular. Mas o que está explodindo, né, no mundo de academias? A galera está no low cost, quer fazer academia para 5, 6, 7 mil pessoas para ter um preço barato. Mas muita gente fazendo, inclusive a média de quem frequenta é 3%, né? É onde ganha. Onde ganha 3% das pessoas. Então o cara tem 7 mil pessoas, 3% que realmente vão. Quer dizer, outros pagam e não O vão. objetivo dessas academias é fazer com que você não vá à academia. São os patrocinadores, não são alunos, são exatamente. patrocinadores. E aonde que o Sérgio, mais uma vez, está tendo uma visão diferente, estou lançando aqui, abrindo assim, o coração aqui de primeira vez, porque eu sempre fui de compartilhar o que eu faço e isso me torna maior, né? Eu tive amigos que sabiam de coisas e não compartilharam e hoje seguem onde estavam. Eu vejo uma rede de academias premium. Então, quem sabe essa minha primeira não vai ser a primeira da maior rede de academias premium do Brasil.
eu estou abrindo a academia mais premium de Alphaville. Eu estou falando de Alphaville, que já tem um negócio top. E por que não do Brasil? Lógico. Só que a gente começa com a primeira, valida essa primeira, faz o negócio funcionar. Metodologia eu já tenho, treinamento para professores eu tenho, o treinador referência, onde eu faço os professores se tornarem referência na sua área. Tenho pós-graduação validada pelo MEC, através de um treinamento físico-comportamental, que eu faço os treinadores se desenvolverem mais, coisas que não existem na faculdade. Tenho a minha jornada desde 98 estudando, desde 93 no meio, e que nunca parei. E com isso eu acredito que tem uma fórmula legal aí para... Conhecimento é poder, né? Sim. Para fazer um negócio massa demais. E Outra, tô pilhado, tô com modo 110% ativado. Princípio número 3 de um super-humano, modo 110% ativado. Rapaz, esse negócio de 110%, né? Eu estava viajando muito uma época, eu usava muito uma rede de hotéis. Não vou falar qual é. Não dá dinheiro pra gente. Olha o que eu fiz. Isso aí foi novidade também, não existe então, isso aí. Uma rede de hotéis, né? E aí, eu trabalhava pra caramba, chegava na rede de hotel Legal, e cara. comia pizza. Rápido. Pizza, velho. Pizza. Eu amo pizza e é rápido. Aí, cara, eu vinha com minha pizza assim e vi a imagem desse cidadão aqui, enorme assim, para correr. Vamos fazer escada hoje? Sobe de escada, tal. Era uma mensagem que ele dava para as pessoas fazerem exercício físico. Aí eu via com aquela pizza, olhava pra cara dele, ficava com uma raiva. Pô, minha pizza. Cara, Carlão, olha que sacada. Mas foi uma sacada incrível. Sim, 2018, eu acho. Em 2018, um gerente de uma rede de hotéis aí, uma das maiores do Brasil, entrou em contato. O cara teve uma ideia. O cara falou, Sérgio, eu quero te colocar aqui, cara. Pô, meu treinamento com peso do corpo, vamos colocar aí na rede. Mas onde é que a gente poderia colocar? E a gente começou a pesquisar. E o único lugar que tinha liberado era nas escadas. Nas escadas. Nossa. Então, até teve um estudo que eles tiveram que fazer, coisas que tiveram que mudar. Tiveram que adaptar as escadas por causa de saída de incêndio e tudo. Então, ajustaram as escadas, botaram as proteções. E lá dentro tinha um QR Code. Quem chegava na escada, eu gravei na escada todo o treinamento. Era chegar e apontar o celular e saía os treinos lá. E tinham 3 níveis diferentes. Então, o do primeiro andar era mais light, lá no meio era o médio e lá em cima era o power. Inclusive, fazia a galera subir e descer. Subir, evoluindo pra fazer massa demais. E aí, incrível. em todos os andares, tinha um totem meu, assim, brabão, assim, sem camisa, segurando em todos os corredores, né? Nas 2 pontas. Eu chegava no hotel, tinha ponta para lá, ponta para cá, os quartos, tudo. Lá uma imagem minha dessa gigante de um lado e do outro sem camisa, brabo, com aquele barbão até aqui, segurando o negócio. E aí o pessoal do hotel disse que eles davam risada de noite, cara. Que de noite as pessoas abriam a porta e levavam um susto. Esse cara sem camisa. Se filmar tem várias pegadinhas. Eles devem ter lá. É uma verdade. Foi ideia Mas boa. olha só, queria pegar um outro ponto aqui do que você falou, que é o seguinte. Um profissional de educação física, não só o profissional de educação física, mas muitos profissionais liberais, eles estão ali na profissão pensando na venda da hora, certo? Então, você começou ali na academia, lá em Porto Alegre, vendendo um pacote do seu mês ali, num pacote de horas do seu mês. Depois você subiu lá para cima, já teve uma... Subiu lá para cima, foi ótimo, beleza. Editor, não precisa cortar não, pode deixar assim. Você foi lá para a parte de cima, aumentou a tua remuneração, aí você começou como personal trainer, começou a vender sua hora num valor mais caro. Depois disso, você pegou um conjunto de pessoas... Grandes grupos. Valorizou ainda mais a sua hora, depois você foi para o digital. Depois a academia. Depois a academia, verdade. Depois a academia, né? Ali já como empresário e tudo mais. Muitos profissionais liberais, óbvio que você pode pegar a questão só do educador físico, mas se você quiser expandir ali para profissional liberal, isso vai caber também. Pensam só com essa limitação de eu preciso aqui melhorar minha hora. Ganho aqui, sei lá, R$50 minha hora, R$60, R$80 minha hora. Eles só veem essa saída de conseguir aumentar um pouquinho o preço. O que você pode otimizar na visão dessa pessoa que de repente está assistindo a gente agora, que é um profissional liberal, para expandir o horizonte de consciência e a pessoa olhar e falar, não, peraí, não é só por esse ângulo que eu posso olhar. Existe um outro universo
que também dá para a gente caminhar aqui dentro. Sabe que tem uma conta que eu faço, e faço com os professores, que é a seguinte: a hora, ele nem olha, porque não quer ver. Ele olha quanto que ele ganha por mês. Então, o personal diz assim, eu cobro R$1.000 por mês. O que tá cobrando lá em cima, eu estou cobrando R$1.000 por mês, achando que é muito. Mas, se o cara vai 5 vezes por semana, 5 vezes 4 são 20. Esses R$1.000, dividido por 20, vai dar quanto? 50? R$50. A hora dele é 50. Então, quando cai a chave de que a hora dele está custando só 50, ele para de achar muito os R$1.000. Porque se eu olho, eu cobro 1.000, o Carlão me paga 1.000 para treinar comigo. Eu estou me achando. Mas quando eu digo, mas é 50 cada vez que ele vem. Cara, levei meu filho agora para fazer tava travado do lombar, para um osteopata dar uma alinhada nele, foi 450. Sabe? Então, comparado com 50, peraí, tá pouco. Então, a primeira chave é o cara entender que ele precisa fazer uma conta de pegar o mês dele, quantas horas ele trabalha e dividir para ele ver o real custo de hora. Porque o tempo não volta, né? O tempo está correndo. E se meu tempo custar só isso, cara, é questão de tempo para eu desanimar. Sim. Quando a gente começa a fazer, não, peraí, eu vou lá por 20, eu vou lá por 15, o instrutor lá ganha 10, ganha 11, com 180 trabalhando a quantidade de horas que eu trabalhava, quanto é que eu ganhava? 180. Só que existem momentos na vida que a gente tem que passar. Então, quando eu aceitei aqueles 180, foi lucro para mim. A minha faculdade custava R$500. A minha faculdade custava R$500 e era eu que pagava, cara, com os 180. Para aí, Sérgio, essa conta aí essa conta não tá batendo, é R$500, tu ganhava 180, como é que tu pagava? Aí tá, o nosso campo de visão enxerga uma coisa e o invisível nos traz mais coisa. Então, no primeiro semestre, cara, quando eu entrei, a minha mãe ferrada de grana, sem condições de me pagar, eu já consegui entrar com um atestado de pobreza. Tava feia a coisa mesmo. Minha mãe estava devendo e a gente conseguiu mostrar que não tinha condições. Eu ganhei uma bolsa de 50%. Baixou para 250. Então eu falei, quando eu subir para a instrução, eu vou conseguir pagar esse negócio inteiro. Mas eu estava ganhando 180 para pagar 250. Eu já entrei no primeiro semestre com esses 50%. Só que quando eu entrei, eu estava numa aula que o professor ele fez um U. Sabe quando monta as cadeiras em U assim? O professor ficou lá, então assim, estava olhando todos os colegas aqui. E eu pensei, cara, preciso de uma solução, porque eu tinha que pagar a faculdade, cara. Ninguém ia pagar para mim. Como é que eu ia fazer? E aí eu fiquei, eu acho que vender moletom aqui ia ser legal, né? Moletom. É moletom que a gente chama em Porto Alegre. Aqui também é moletom. moletom? Não sei, né? Às vezes as coisas diferentes. A cidade muda, né? Moletom da educação física. Eu não vi ninguém com esse moletom da educação física. Me chamou a atenção ninguém ter. Porto Alegre é frio. Eu entrei no meio do ano, que é inverno, e eu, caramba, cara, um moletomzinho aqui ia ficar massa se eu pensasse num legal. E na época tinha uma marca muito forte em Porto Alegre, que aliás eu dava aula para um dos donos, que era No Stress. Te lembra dessa marca ou não? Stress. No Stress, era um No grandão, embaixo Stress. Aqui assim, né? Era No Stress. Foi nostálgico agora isso aí, hein? Porra, cara, No Stress era top essa marca, velho. Não vi mais. Aqui em São Paulo tem uns outdoors ainda. E aí, cara, eu olhei, tinha um amigo meu, um colega novo ali, com uma camisetão vermelho escrito No Stress aqui. Eu falei, yes! É isso, velho. Desenhei aqui, eu nem sei que aula que era. Desenhei o No Stress. Só que em vez de No, eu botei ED, de Educação Física, e Stress embaixo eu botei Física. E eu fiz o mesmo desenho, ED, Física, com aqueles 2 tracinhos assim, ó. Cara, fechei meu caderno, falei, vazei, eu vou embora para casa, descobri o que eu tinha. Eu precisava. Sabe quando sabe que o negócio é bom? Acertei. É que nem o nome aqui, faixa preta, quando brilhou para ti, tu não viu que era um nome top? É esse nome, cara, não tem dúvida. Eu falei, assim. Cheguei em casa, falei, mãe, eu preciso fazer isso aqui. Aí a minha mãe costura.
E a minha mãe, várias vezes, ela já ajudou financeiramente, costurando bolsa, fazendo roupa. A minha mãe, ela olha para uma roupa na vitrine, olha e chega em casa e faz igual. Ela é habilidosa pra caramba. Então ela conhecia lugares, falou, não, lá em Cachoeirinha eu conheço um lugar que o cara faz, que o cara pá, que eles imprimem, que faz tudo. Vamos lá, vamos. Fui lá, no outro dia, era R$12,50 o custo do moletom. Outra época, né? Estamos falando de 98. R$12,50 o custo do moletom. Falei, caraca, vamos fazer 10. Sei lá, fazer 10, não tinha dinheiro. Não dá para fazer 10? Dá, fez 10. Eu fui com os 10 para a faculdade. Cara, fui usando um e levei outros 9. Parei no Sino, que tinha no intervalo. Parei, estou vendendo moletom aqui. Os 9 fizeram assim, ó. O cara queria comprar o meu. Só que eu vendi a 25, eu vendi o dobro. Caraca, vou mandar fazer 50. Aí mandei fazer 50. Foi igual, cara. Se estapeavam para pegar. Eu fiz 4, 5 cores, todo mundo ia. Mandei fazer 100. E assim eu fui vendendo. Então eu enxerguei no invisível que eu ganhava meus 180, que depois passou para 230, mas que eu tinha que pagar 250. Fora isso, eu tinha lanche. Transporte. Sabe? Tinha uma Porra, vida eu comprei ali, né? uma moto, cara. E daí eu comprei uma moto com esse dinheiro. Meu primeiro veículo que eu comprei uma moto, porque eu ia de ônibus ou a pé. Comprei uma moto. E, porra, o negócio fez... vendi pra caramba, vendia pra todo mundo. Chegou no verão, camiseta, regata, top. Até que alguém com mais dinheiro pegou a minha marca e botou nas feiras de educação física, né? Entrou com mais grana, fez um monte. E aí eu perdi aquela concessão, vamos dizer assim. Mas para mim serviu pra caramba para eu dar uma respirada. E ali eu comprei a moto. E a minha moto eu troquei por um carro depois. Vendendo os moletons. Então eu achei uma brecha. Quer dizer, mais uma vez, cara. Olha como eu tô me lembrando. Antes disso, velho, eu tinha um primo milionário. Que surfava e tocava. A vida inteira ele surfou e tocou. E beleza. E ele abriu uns negócios para ter uns negócios. Então ele tinha uma loja de biquíni e no fundo ele tinha um estúdio de gravação. E o estúdio de gravação, que era a banda dele que tocava lá. Só que ele meio que parou com a banda. E aí eu e meu irmão, a gente toca. Né? Eu tinha uma banda com meu irmão, cara, que eu cantava, era o vocalista. Guns N' Roses cover. Ó, mandava bem desde pequenininho. Cantava pra caramba. Cantava, até hoje eu canto. E aí... O meu irmão... Já procura um playback aí, diretor. Pode procurar aí que eu canto aí. E aí, cara, meu irmão insistiu lá com um primo esse. Pô, bota o estúdio nativo aí, a gente trabalha, tem eu e meu irmão. Era um primo mais distante. Tá bom. Conseguimos, cara. Pegamos o estúdio e começamos a gente curtia tocar. Então isso com 16, 17. Eu gostava de tocar, 30 anos atrás. E ao mesmo tempo tirava um troco para ficar lá, né? Então o meu irmão trabalhava durante o dia e eu trabalhava das 6 à meia-noite. O horário dele era até às 6 e eu embalava das 6 à meia-noite. Agora tu vai ficar em choque. Sabe quanto é que eu ganhava? Ó o pessoal que reclama ó o pessoal que reclama da hora aula aí, né? Do valor hora. Cara, meu primo era bem legal, cara. Ele me dava R$1 por hora. Como assim? Era R$1 por hora. Caramba. Então, cacete, R$1 por hora, velho. Era R$1 por hora. Qual era o meu objetivo em trabalhar lá? Eu tinha os dentes muito tortos. Meus dentes eram muito tortos. Eu, com um pequenininho, logo que saiu o dente, eu subi numa cadeira e caí, dei de boca numa mesa, voou meu dente com raízes, estragou toda a minha arcada. Eu tinha um dente muito para frente, outro muito para trás, tudo aberto, até ficava envergonhado de rir. Então eu tinha que botar... já tinha usado desde os 12 anos tudo que é tipo de aparelho, móvel, que pensar de aparelho, eu passei por tudo. E como eu me mudava muito, eu mudava o dentista também. Então já tinha usado tudo que era aparelho e eu fui numa dentista para botar aparelho fixo. E o aparelho fixo era R$1.000. Na cabeça de uma pessoa comum, vamos dizer assim, ganhando R$1 por hora, eu tenho que trabalhar 1.000 horas, né? Porra, vai demorar para botar esse aparelho, mas esse era o meu objetivo, cara. Aí eu descobri que depois da meia-noite, olha só, depois da meia-noite, eu ganhava em dobro. Eu ganhava 2. Eu ganhava R$2. Então eu parei de marcar as pessoas às 18, eu dizia, tá cheio. Era nós que atendia o telefone, dizia, não dá.
à meia-noite, às 2 da manhã, às 4 da manhã. E eu comecei a empurrar a galera para a madrugada, porque eu ganhava dobrado. Então, eu comecei a trabalhar na madrugada, mas eu ganhava o dobro. E a minha sacada, mais uma vez, no invisível, na verdade estava na minha cara, estava ali, ninguém tinha visto, né? Todo músico toma uma cervejinha, né? E tinha um frigobar, uma geladeirinha que ficava ali para nós, que como a gente passava 6, 8 horas lá dentro, deixava um sanduíche ali, uma aguinha. Eu falei, vou comprar uma cervejinha. Eu me lembro direitinho, uma latinha custava 89 centavos, uma Kaiser, a mais barata, botava lá 80 Kaiser. Botava uma Kaiser lá de 89 centavos e eu vendia a 3,50. Cara, a banda vinha 3, 4, 5 caras tocar. Tinha uma geladinha, só fazia assim pros caras aqui, ó, do vidrinho. Ó. Os caras, cervejinha, cervejinha minha. Acabava com uma caixa. Então eu ganhava R$2 por hora, mas eu faturava 20, 30, 40, 50 naquela hora no dinheirinho da cervejinha. Só na cerveja. Muito bom. Tu vê, se eu tivesse a visão do futuro, né? Eu já estava deixando eles barrigudos para treinar eles hoje. Mas isso eu gerando demanda. Se eu confesso que eu não tive essa visão. Mas eu tive a visão na hora de aproveitar o que tinha ao meu redor. Por isso eu digo para as pessoas assim, ó, a solução dos seus problemas está num raio de 1,5 metro de você. Tá aqui, ó. Aqui a gente soluciona. E mais uma vez eu solucionei, cara. Eu botei meu aparelho assim, ó, rapidinho. Fiquei nesse estúdio até quando? Até quando para mim serviu. Depois pedi para cair fora e meu irmão só ficou lá. Mas... Botou os dentes e foi embora. Porra, era meu objetivo, entendeu? Eu não queria ficar lá cuidando de banda e vendendo cerveja. Não era isso. Mas foi um período que eu tive que fazer. Então, a gente passa por períodos na vida que a gente tem que se submeter a ganhar pouco, a fazer o que não gosta. Mas o objetivo é o quê? Chegar no ponto que eu quero. Só que eu tenho que saber que ponto é esse. Né? Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Sim. Então, eu fui trilhando isso aí. E cada upgrade que dava na minha vida, eu enxergava novas coisas. Perfeito. Que foram me trazendo novas conexões, novos ambientes, novos comportamentos, novas capacidades, quebrando crenças, fortalecendo minha identidade e ativando a minha espiritualidade. Perfeito. E como é que surgiu o digital? O digital, que eu te falei, em 2015 eu tinha 11 mil seguidores. Então bateram na porta da minha academia e falaram assim, ó, a gente tem um projeto assim, de treinamento só com peso do corpo, que eu não fazia, eu fazia com acessórios. Também usava um pouco, mas eu usava tudo que era acessório. Então era desafiador para mim. E tem esse cara aqui, ó, que é um cara lá dos Estados Unidos, que faz tudo isso aqui. Nós já desenhamos todos os exercícios dele, os nomes. É isso aqui que tem que fazer, está tudo pronto. Quer fazer um teste? Caramba, velho. Cara, eu sou chato, eu gosto de fazer as minhas coisas. Eu tenho a minha metodologia. Eu disse, cara, não... Como é que é o nome desse troço aí? Daí ele falou, não, nós estamos pensando em lançar o Natural Fit. Nós lançamos um produto digital, o nome é Natural Fit. Eu falei, mas o que vocês vão vender? Comida congelada, porra? Essa aí o cara falou assim, ó, gostei de você. Eu disse assim, comida congelada. Aí tinha um cara, o João, meu amigo até hoje, uns ombros dessa largura, grandão, ele era altão, assim, teu tamanho, assim. Eu falei, cara, sério mesmo, tu usaria uma camisetinha Natural Fit nas costas, velho? E ele... Eu nem conhecia o cara. Aí ele assim, porra, mas e aí? Como é que seria o nome? Eu falei, cara, eu sou um cara extremo, velho. Eu levo os caras no limite, sempre no extremo, no extremo, no extremo, no extremo, no extremo. Extreme. Tá, saiu Extreme. E o cara, esse era um cara, era no Shaun-T. Já ouviu falar dele, o Shaun-T? Não. Ele tinha o Insanity. Era um treinamento com peso do corpo e ele tinha lançado o T25, que era em 25 minutos. E eu falei, porra, 25 é muito, velho. Eu já sabia que 7 é um número mais agradável, que as pessoas aceitam melhor o 7, e 7, 7, 14, 7, 7, 21, e surgiu Extreme 21. Assim surgiu. Então eu lancei, por eu ser diferente, os professores, todos que eles lançaram a ideia, falaram, legal, eu quero. Eu não, bati de frente. Falei, eu não vou copiar, e esse nome para mim é de comida congelada, velho. Então... Porra, eu gosto de botar a minha cara, eu tenho o meu jeito de fazer, eu tenho a minha metodologia, consigo desenvolver essa parada toda aí. E o nome chegou a Extreme 21.
E aí, olha só que doideira, como a vida nos traz capacidades, né, e qualidades que a gente vai desenvolvendo que é única de cada um. Eu tinha banda, eu cantava na banda, né? Então eu sou da época de ter livrinho, né? Não era no celular, era no livrinho. Então, eu cheguei a tocar na noite, cheguei a cantar 70 músicas numa noite. Muitas de cor, mas várias lendo. Então eu sempre cantei e lendo, só que o cara não quer mostrar que está lendo, né? O cara quer mostrar que está ali cantando, faz de conta que eu sei tudo. E isso me ajudou muito com teleprompter. Então eu tive facilidade assim no início, eu tinha que falar um monte de coisa, mas eu botava o teleprompter e fazia 18 minutos direto, sabe? Eu fazia vídeos assim, até hoje eu tenho facilidade no teleprompter. Mas o que me trouxe foi da habilidade de cantar, querendo parecer que Tudo é uma preparação, né? Doideira. Cada etapa da tua vida, mesmo não ter a conexão direta com o que você faz, algo que você fez no passado te preparou para fazer agora. É por isso que cada um é único, velho. Por isso que assim, não adianta copiar. Quem copia não vai ser o melhor. Pode até copiar bem, mas se não botar a essência na parada, não vai ter diferencial. E a essência traz o diferencial, porque, vamos voltar à fita aqui, tá? Quem é que joga polo, é formado em educação física, tinha banda. Cara, não tem outro cara que nem eu. Eu sou só eu. E eu não estou desmerecendo os outros. Os outros eu estou querendo dizer que cada um tem a sua história. Talvez o cara praticava outro esporte, tinha uma outra habilidade. Outras experiências. Isso aí traz para cada um. Pô, imagina no mundo das lutas, velho. Né? O mundo das lutas, aí o quanto que cada um traz uma particularidade para lá dentro do ringue ou do octagon ser diferente. Perfeito. É isso aí. E aí, a partir disso, as coisas deslancharam no digital. Porque esse pessoal que chegou foi o que hoje a gente fala de coprodução e tudo mais? Foi uma agência que chegou e uma agência que eu durei nela de início de 2016 a final de 2019, né? Até mandar um abraço para eles aqui, foram muito bons nesse início, mas me deram uma rasteira feia, né? Me tomaram meu canal do YouTube, eu criei um canal do YouTube com 2,5 milhões de inscritos que mudaram a senha e mudaram o nome. Não me pagavam como tinha que pagar, até hoje tem uma bronca aí, uma parada rolando, mas uma hora vai resolver. Então, em final de 2019 para 2020, eu criei as minhas coisas. Aí eu já desenvolvi a minha plataforma. Melhor momento possível. Quer dizer, eu precisei tomar outra, entendeu? Assim, é óbvio que assim, pelo amor de Deus, gente, me entenda, né? Para a humanidade como um todo, um péssimo momento, né? Que foi bem na virada ali do Covid, mas para o digital foi um momento único, né? Foi, cara. E aí para mim, aconteceu tudo muito rápido, porque como daí veio o Covid, todo mundo dentro de casa, eu decidi as paradas sozinho muito rápido. Então, criei um novo canal do YouTube, que já vai bater 1 milhão agora. Eu desenvolvi, na pandemia, treinos de manhã, de tarde e de noite. Eu fazia treino de 20 minutos intenso, 10, 16 e 20. Eu cheguei com a ideia mirabolante em casa. Falei para minha mulher, nós vamos fazer 40 dias de treino, 3 vezes por dia. Quarentena, 120 treinos em 40 dias. Vou. E comecei. E ali, cara, eu já tinha uma posição diferenciada. Ali estourou. Me lembro que nessa época eu fazia parte de um grupo do Joel e o nosso encontro era todo mundo querendo saber como é que eu fiz, o que aconteceu, o quanto que cresceu, tudo. E a galera assim validando tudo, sabe? Então abri um novo canal. Quando eu entendi que eu não ia conseguir recuperar aquele, abri um novo canal. Já abri o canal, bati 100 mil inscritos em 3 semanas. O outro canal morreu, porque, cara, 550 vídeos meus. Começaram a botar barbudinho lá para parecer que era eu, só que não dá, eu sou único, entendeu? Não tem como. Tentaram copiar, e a cópia não vai superar a original. E aí as coisas foram indo, foram se desenvolvendo aí. Mas é interessante, minha primeira empresa de verdade, minha mesmo, digamos assim, tinha sócio, mas o primeiro empreendimento meu foi justamente uma agência. E eu nunca entendi essa pira de algumas agências de querer pegar o capital intelectual para eles. Nunca entendi, cara. É inviável. Não vira um negócio aquilo ali, né? Eu acho que é. Mas enfim. Mas é do ser humano, né? É do ser humano. Tem gente que enxerga só o que aparece na frente e tem gente que enxerga além. Eu tenho certeza que se eu tivesse conectado com outras pessoas nessa época, eu estaria junto com eles até hoje.
se eles enxergassem, né, o além. Por quê? Desde o início eu sempre me mostrei criativo, com metodologia própria, constante, sempre fui constante e sempre teve a minha essência em tudo que eu fiz, então é fácil fazer o que eu faço. E eu sempre quis mais, eu sempre quis inovar, eu não gosto de perder a minha posição, eu não gosto de ir lá para o final, eu gosto de estar sempre nas cabeças. Honestidade, fidelidade, parceria, conexão. Não é à toa que hoje eu sou conectado com todas as referências do digital. Eu lancei o treinador referência e eu digo que eu sou a referência das referências. Os caras que são referência, que é a atividade. É o Sérgio. Esse todo, né? Esse todo aí é um pacote único, cara. E eu me vejo aí com 50, com 60, seguindo firme. Quanto mais o tempo passar, vai ser melhor para mim. Sim, ainda está mais maduro. Eu vou estar mais consistente. Eu vou fazer... vai ser mais impressionante a idade que eu vou ter com o físico que eu vou estar. Então, estou louco para ter 50. Se alguém me pergunta, eu já digo que eu tenho 50. É quase, mas já é 50, né? Já é 50. Já sou um cinquentão. Cinquentão, quase 50. Vai indo. E isso aí vai vender muito, porque eu sou o exemplo. Não sou aquele professor que manda fazer. Eu sempre fui o professor que faz junto. Perfeito. E que utiliza tudo aquilo que eu estou fazendo. Né? Eu não digo que eu faço uma coisa e faço outra, ou não digo que é para fazer e não faço. A história de ser exemplo, princípio número 10 de um super-humano. Vem cá. Diante do que você falou aqui, né? Você fala muito de superação, de disciplina, né? De constância. Isso. Né? 3 coisas que você fala muito. E a gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, né, não terminam aquilo que começam. Seja por falta de motivação, enfim, as pessoas não terminam. E acabam se acomodando com a mediocridade. Tá? Se acomodando ali na famosa zona de conforto. Dessas 3, disciplina, superação e constância, qual das 3 você acha que é a mais importante na jornada da construção do caminho da excelência? Eu acho que a mais importante até não é nenhuma das 3, tá? Eu acho que as 3 estão embaixo de um guarda-chuva que é maior, que é o entusiasmo. O entusiasmo. Princípio número 6 de um super-humano. Por que eu falo dos princípios? Porque eu desenvolvi 10 princípios de um movimento, né? 10 princípios do super-humano. E um dos princípios é entusiasmo. Porque ninguém segura uma pessoa entusiasmada, cara. Até hoje eu sou entusiasmado em passar um treino, ou em treinar, ou em ver o teu resultado. Se eu não fosse, o que aconteceu comigo lá em 2009... quando eu disse que eu saí da academia e, graças a Deus, conectei com o treinamento com o peso do corpo, eu estava sem o entusiasmo. Ali, eu estava para fazer assim, para abandonar a educação física. Tanto que, nessa época, que eu disse que eu tive dificuldade financeira, que eu quebrei, que eu fiquei devendo, eu dei uma guinada para o comércio. O comércio estava me dando mais dinheiro, eu fazia paralelo, só que eu quis tornar o comércio como principal. E, tomei um contragolpe. E aí voltei com tudo para dar aula, por quê? Porque descobri uma forma que me entusiasmou. Então o entusiasmo, ele bota a disciplina e a motivação debaixo dele. Seguindo a palavra, né? A palavra, o significado entusiasmin, eu estou preenchido. Eu estou preenchido de uma unção, de um poder. O entusiasmo é uma unção. Eu descubro aquilo que eu vim fazer. É muito fácil falar sobre propósito, que todo mundo tem, ajudar as pessoas. Sim, mas como, cara? Eu ajudo através daquilo que eu sei. Não é sobre pegar a mão de uma velhinha para atravessar a rua. Estou ajudando uma pessoa, mas não é isso que vai fazer eu mudar o mundo. O que vai fazer eu mudar o mundo vai ser usar a minha unção. Aquele poder que eu tenho que ninguém tem. Ou que eu tenho mais do que os outros. E esse poder me entusiasma. Através desse poder, eu crio a disciplina. Cara, hoje, eu vou dar um exemplo. Hoje, eu tinha um horário para treinar. E eram 11h10. E eu tinha que buscar meu filho no colégio 11h50. Porra, tava quente, tava não sei o quê. Eu tava correndo, computador, respondendo, fazendo. Falei, eu vou agora.
eu vou, entendeu? Vou e faço. E eu treinei sozinho. E sozinho ninguém estava vendo. Eu podia desistir no meio da minha série. Eu peguei 6 exercícios e estipulei que eu ia fazer 5 voltas em menos de 25 minutos. E na primeira já foi puxada. Na segunda, caraca, eu não preciso fazer as 5, né? Não tem ninguém vendo aí. Na terceira eu falei, ó, no meio do caminho já passei. Mais uma. Na quarta tá bom. E aí eu cheguei na quarta e falei, velho, vou perder pra mim mesmo, cara. Não tem ninguém vendo, mas eu tô vendo. Eu tô vendo. Né? Quer saber? Vamos lá. Dei um pau, terminei em 24 cravado. E era pra terminar em menos de 25. Porra, eu saio daquilo ali, saí, cara, suando pra caramba, dei um pulo na piscina, assim, ó, só dei um pulo na piscina, já me enrolei na toalha, fui no carro molhadão mesmo. Sabe quando tu vai dirigindo e segue suando? Fui buscar meu filho assim. Mas eu aqui dentro tava assim, isso aí, velho, animal, cara. Porra, fez cumprido. Fez aquilo que falou que ia fazer, velho, e é por isso que tu tá onde tu tá, é por isso que teus resultados são o que tu são. Aí eu vou dirigindo assim, sabe? Porra, velho, é por isso que o resultado vem, é por isso que tá sempre melhor, é por isso... Porra, isso só me fortalece. Então, isso entusiasma, cara. Eu tenho vontade de treinar, eu tenho vontade de passar um treino. Não tô sentindo dores, sabe? Consigo me aliviar de dores. Então, para eu me motivar, eu preciso estar entusiasmado. Tá bom. Mas eu não estou entusiasmado. E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu acho essa motivação? O movimento muda pensamento. Através do movimento, o corpo entra numa atividade, num fluxo, em um circular de fluidez, de sangue, de coração batendo, de pulmão agindo, de tudo que é sinapse que acontece aqui dentro, que só o movimento traz. O movimento faz os pensamentos ativarem. As pessoas acreditam que não, que elas vão ter ideias paradas. Ah, tô sem vontade, tô aqui. E aí ficam paradas, a ideia não vem. É natural sair para correr e ter insights. É verdade. Tem gente que tem muito insight tomando banho, sabe por quê? Porque é o momento que essa pessoa mais se mexe. Tem que, né? É o momento que ela mais se mexe. E tem muito insight no banho, cara. Através do movimento. Se o movimento muda pensamento, ele muda ação. Se ele muda ação, ele muda resultado. Ele muda a emoção. Então, não espera a motivação chegar, não espera essa energia ela florescer em você. Vai sem vontade. Quando as pessoas estão sem vontade de treinar, a sacada que eu tenho é, cara, toma um pré-treino, que o pré-treino é feito para isso. Então, toma um pré-treino, tá? Para dar uma ativada. Ah, não tem pré-treino. Cara, toma um cafezinho, toma um energético. Toma um Minotauro Energy Drink. Propaganda do irmão. Tomei antes de vir pra cá, né? Porra, por isso que eu tô vai. assim, eu tomei antes de vir pra cá. Rodrigo, e falar nisso, você é nosso convidado para vir aqui, hein? Tem que sentar, te convidei, tem que vir aqui. Depois, se fizer a cirurgia. Tem um zero açúcar. Aí, tá bom. Toma um zero açúcar e vai. Mas toma algo que estimule e vai aquecer. O segredo está no aquecimento, porque o aquecimento é movimento. E o movimento com um pré-treino, com um energético, alguma coisa, faz assim, ó. Aí eu falo assim, porra, o que eu vou treinar agora? Sabe? Eu começo a me estimular agora. Mas falou tudo. Você tem várias ideias ali quando você está em movimento, né? Quando você está até em academia, você está treinando ali, você pensando em outras coisas, começa a ter vários insights. Cara, vou te falar um segredo aqui. Lavar louça. Tá? Lavar louça, para mim, é uma ótima terapia. Então, quando eu estou estressado com alguma coisa, o que eu faço? Não precisa lavar, eu vou e lavo. Todo mundo almoço, nós temos o costume de comer em família, né? Dentro da possibilidade da vida de cada um. Então, todo mundo sentado na mesa. É a hora que a gente conversa, que bate um papo, que ri, né? Que um brinca com o outro. Então, eu, como sou o único homem da casa, né? Eu tenho filhas, todas mulheres, minha esposa. É o momento que a gente conversa, as meninas trocam ideia comigo, fazem perguntas, né? E aí tem louça pra caramba, tem filho pra burro. aí eu tenho que lavar. Mas o que acontece? Eu gosto de lavar louça, que é o momento que eu desestresso. E outro ponto importante, eu tenho insight. Através do movimento. Eu criei várias coisas, eu boto meu celular, gravo e vou falando comigo mesmo. Quando o movimento. E lavar a louça é literalmente terapia.
É ter a pia. Essa é boa. Essa é boa. Essa eu vou falar pra minha esposa. Pô, vai fazer uma terapia. Olha só. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. A de mim nunca saiu. Muito bom, essa é muito boa. Não, cara, é a terapia das terapias, viu? A terapia das terapias, pô, literalmente. Mas bom, é ótimo. Vou te falar, lava a louça. Você vai ver, tá estressado, lava uma loucinha. Você tem que se concentrar ali. Se você errar, quebra. Entendeu? Você tem que se concentrar. Você se concentra em pequenos detalhes. Lavar bem lavada, por quê? O lavar a louça não é simplesmente limpar a louça. É você cuidar de algo para tua família. Já viu aquele adesivo, tá estressado, vai pescar? É isso aí. Tá estressado, lavar a louça. Vai pescar, vai lavar a louça. E é interessante que essa sua fala me lembrou uma frase interessante também, que é: antes do hábito, você precisa só do ato. Legal. Então, é o ato só. Independentemente, né, de motivação, de tudo mais, né? Então, essa sacada do aquecimento, cara... Cara, é assim que eu estimulo as pessoas. Cara, vai sem vontade, toma um pré-treino, um cafezinho energético, o que te estimula. O de preferência, mas vai aquecer. Só que bota assim no aquecimento de 10 a 20 minutos, devagar e sempre. Devagar e sempre. Agora mesmo, eu fui fazer uma gravação na Ironberg, e terminou a gravação, mas era só uma gravação, um lance de suplemento que eu tenho. E aí eu fiz os negócios do suplemento, tudo lá, tinha uma nutricionista junto comigo, eu fiquei como professor e ela fazendo e a gente dando as sacadas do suplemento. E aí quando terminou, eu tinha um podcast também, 2 horas depois. Até eu sair para minha casa e voltar não ia dar. Não ia dar tempo. Ou eu ia chegar em casa e ia ter que voltar. Eu falei, quer saber? Eu vou treinar aqui. Vou treinar na Ironberg. Porra, mas não tava com vontade, cara. Não tava com vontade. Eu não tava. E eu tinha um podcast depois. Eu tinha que me arrumar. Disse, caraca, velho. E se eu vou treinar, eu não vou. Eu sou de suar a canela, sabe? Tem que suar a canela. Tá. E aí... quer saber? Vou. Usei essa técnica. Tomei um pré-treino. Fui pro transporte, pro elíptico. Vou ficar aqui 15 minutos. Eu sei que a vontade vem. Fiquei. Começou a me dar vontade. No minuto 7 eu olho e tá entrando um amigo meu. Foi muito legal. Eu vi ele entrando assim, ó, perdido. Tipo, tava sozinho, sabe? Ele não tinha combinado com ninguém. Eu só que abanei para ele. O Thomas. E ele chegou em mim ali. E aí, porra, tá aí, tô aquecendo. Vai, aqueceu mais um pouco. Pronto. Isso é um baita treino. É um baita treino os dois juntos. Mas eu aqueci, eu fiquei com vontade. Até a frequência que a gente vai, com o entusiasmo, com a vontade, com a motivação, faz com que aconteçam essas situações. O cara apareceu, eu atraí, entendeu? Atraiu, a conexão aí o cara veio, fizemos um treino animal, cara. Eu queria treinar perna. Eu falei, como eu nunca venho aqui, eu quero usar esses aparelhos, né? Um monte de aparelho. E o cara, não, eu vou treinar a costa. Eu falei, fechou. Também usei aparelhos que eu não tenho costume de usar. E foi legal demais. Mas tu falou da energia, da disposição, da motivação, e eu toquei no entusiasmo. E a disciplina, né? Hoje eu desenvolvo disciplina de execução nas pessoas. É isso que eu faço. Eu sou um conselheiro consultivo da saúde que desenvolve disciplina de execução através de um treinamento físico-comportamental. E a disciplina não é que você tem ou não tem. Tem. Todo mundo tem. A diferença é saber utilizar ela para aquilo que se quer. Então, essas sacadas que, através de conversas, a gente vai descobrindo o que quer e vai canalizando a disciplina para conseguir alcançar o objetivo. Um exemplo de que todo mundo tem a disciplina é, por exemplo, final de Copa do Mundo. Brasil na final. O Brasil foi para a última final de 2002, talvez, Japão, né? 2002, Japão. 2 da manhã que seja. 2 da manhã. Cara, 2 da manhã. O cara já tá desde a 1, esperando. Ele tá lá. Aconteça o que acontecer. O cara tá na frente da TV. Para isso, ele teve que dar um jeito numa coisa, dar um jeito na outra, resolver um monte de coisa para ele estar sentado na frente da TV e assistir. Disciplina. Ele queria ver aquilo. Tomadores de cerveja entenderão. Cerveja não cai do céu, tem que comprar. Cerveja não fica gelada sozinha, tem que botar para gelar.
O cara sai para comprar, não deixa faltar, tá geladinha, pega pela ponta, batidinha, pega ali, abre direitinho. Tem todo um, serve de lado, tem todo um esquema para o cara tomar a cervejinha geladinha dele. É disciplina. Só que ele está usando para coisa errada. Ou não, ele está usando porque ele quer, né? Agora, se ele quer um corpo mais legal, quer ter mais saúde, quer ter vontade de treinar, velho, canaliza essa disciplina para isso que tu quer. Qual foi a sacada aqui? Pô, toma um pré-treino, toma um cafezinho, um energético, alguma coisa, vai aquecer. Vai lá, ou se inscreve na academia, ou compra um treino online, mas usa esses recursos para canalizar a disciplina para aquilo que quer, que daí funciona. Aí funciona, mas disciplina não é assim. Ah, eu não sou disciplinado, porque tem gente que se julga, né? Eu não sou disciplinado, eu tenho TDAH, eu sou não sei o quê. Para de rotular. Para de se rotular que não tem ou que tem. E entende que é o seguinte, tem tudo aí, os recursos estão tudo aí. E é só utilizar eles na direção certa. Só destravando e usando, né? É, pô. Porque a constância, ela existe, né? Só que se você não está sendo constante para o bem, você está sendo constante para o mal, né? Tá se distanciando. Ou ele está indo em direção ou ele está afastando, né? Das duas. Mas constante está sendo, né? Em alguma coisa está sendo. Em alguma coisa está sendo. Verdade, com Até certeza. para engordar, né? Quem engorda é constante. Cara, eu não consigo engordar. Eu tenho que ser constante em comer porcaria, e não treinar, e não me mexer. É o oposto do que eu faço. Então não é para esse lado que eu vou para o outro. Aí cada um decide para o lado que vai. E Sérgio, só para a gente contextualizar aqui uma coisa. Como é que você... você veio, obviamente, anos e anos... Tua história é muito rica, né? Com várias experiências. E você contou várias para a gente aqui, experiências enriquecedoras. Mas, cara, como é que você... Teve esse momento que te procuraram, a agência, você foi construir, aí reconstruir o teu canal. Mas eu tô querendo entender aqui o momento que eu acho que isso é importante para muita gente, que tem talento, que tem a constância, que tem a disciplina, mas sempre fala que, pô, mas comigo não dá certo. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque com ele foi diferente, porque ele tinha isso. Ah, é porque ele mora em Alphaville. Fácil. É porque ele mora em Alphaville, porque ele conhece... Isso é uma constância. Por exemplo, eu vou falar aqui no meio da luta, tá? Cara, que é um problema, assim, que o esporte, né? A saúde. Os educadores físicos são muito parecidos com os professores de luta, você sabe disso, muito próximos, na maneira de pensar em alguns aspectos. Então, vamos lá. Pô, não, mas a academia do cara funciona porque ele é o fulano. Ah, porque ele dá aula na região tal, ou porque ele fez isso. Ah, porque ele é campeão mundial. Ah, porque ele é sempre um porquê, sempre uma desculpa para encobrir os próprios erros ou a própria falta de disciplina, ou enfim, cheio de crenças em que bloqueiam o seu potencial. Então, você é um cara desbloqueado, um cara que se entendeu, se conhece, você falou sobre a identidade, de entender quem você era, o que qual é a sua importância na sua comunidade, no seu ecossistema. E, cara, qual é a lição, não sei se posso falar da palavra lição, mas o que você poderia falar para uma pessoa que tem potencial, como você bem colocou, e todos nós temos potencial, porém ele é bloqueado, velho. O cara não consegue, o cara sabe que ele tem conhecimento, o cara sabe que ele pode chegar lá, mas as crenças dele são tão grandes que impedem dele fazer o que deve ser feito. Cara, bastante coisa. Pô, tu falou um monte de coisa legal aí. Quanto a ser bloqueado ou desbloqueado, eu sou bloqueado em várias coisas. Eu tenho outras que eu desbloqueei, mas eu tenho várias para desbloquear. Então, assim, ninguém é perfeito, né? Várias coisas desbloqueei, mas tem outras que eu vou trabalhando para desbloquear, porque não existe uma coisa que desbloqueia. Existe uma sequência de várias coisas ao longo do tempo que vão fazendo desbloquear. Foi o curso que o Sérgio fez? Cara, eu fiz todos, de todos. Todos os cursos de todos os melhores da inteligência emocional, eu fiz tudo. Eu fui estudar coisas que não faziam sentido na minha área. Eu não fui estudar só biomecânica, fisiologia, treinamento. Não. Eu fui entender de pessoas, porque eu lido com pessoas. Eu fui entender de perfis comportamentais, eu fui estudar PNL, eu fui fazer formação coach. Cara, eu fui para tudo quanto é lado, para eu enriquecer mais o meu repertório. E eu ter repertório para sentar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e entender como me comunicar. Então, eu cheguei num ponto que eu vi que foi um diferencial na minha vida, que foi comunicação.
Carlão não seria quem ele é hoje se ele não soubesse se comunicar. Ia lutar e deu tchau. Mas tu entrou para um lado da comunicação que te levou para onde tu tá e vai te levar para outros lugares. Mas eu fui aprender a falar. E não só a falar o que eu quero, o que eu acho. Falar contigo. São pessoas diferentes. Eu não posso falar para ele uma coisa e para ele a mesma coisa. Tem um princípio aí que diz, não, a gente tem que tratar as pessoas todas iguais. Não, é a maior burrice. A gente tem que tratar as pessoas como elas entendem. Então eu trato certas pessoas de um jeito e certas pessoas de outro, porque elas têm níveis de consciência diferentes. E entendendo sobre isso, começa a ser normal eu falar de um jeito com um, de um jeito com outro, de um jeito com um, de um jeito com outro. Porque se eu falar do jeito que eu falei para esse, que é esse perfil comportamental, para esse, que é um perfil comportamental mais vitimista, eu vou acabar com a vida dele. No entanto, tem gente que gosta de desafio, eu tenho que desafiar, eu tenho que botar na parede, eu tenho que ser mais reto. E eu fui desenvolvendo isso. Então, um ponto-chave para mim, quando o Sérgio deixou de ser aquele Sérgio lenhador, bruto, lá na academia, que eu não dava conversa para as pessoas que chegavam, era praticamente assim, eu estava treinando as pessoas, mas brabo, sabe? Eu fui entender de comunicação, cara. E a minha comunicação começou a ficar clara, objetiva, assertiva. E eu consegui andar por todas as bolhas. Então, hoje eu tenho produto que vende a R$ 29,90, recorrência na internet, das maiores, ou há mais tempo rodando, faturamento lá em cima há 8 anos, me dando um faturamento mais de 5 milhões todo ano. Mas eu tenho também gente que me paga R$70 mil para treinar comigo durante um ano. Então eu tenho desde o R$ 29,90 a R$70 mil. Como é que eu faço isso? Cara, eu aprendi a falar com o do R$ 29,90, mas eu aprendi a falar com o dos R$70 mil. Se eu não fosse estudar sobre comunicação, talvez o meu dom fosse falar com os 29. E aqui eu não ia conseguir alcançar nunca. Através da comunicação eu também entendi sobre o poder da palavra. Poder da palavra. A palavra tem poder, acredite você ou não. Eu me mudei, para quem diz que é mais fácil para o Sérgio, porque ele mora em Alphaville, eu morei 3 anos dentro da minha academia. Minha academia era um galpão sem janela, aqueles que abria portão e eu fechava com cadeado na frente. Tive que fazer um furo para conseguir fechar por dentro ou por fora. Eu morei 3 anos com 2 filhos, eu já tinha 2 filhos. E a minha cama, eu peguei da empresa do lado, que tinha os pallets que ia jogar fora, e juntei e botei o colchão em cima, assim que era a minha cama. E era numa mesma sala que sobrava, que eu botei só uma divisória no meio. Então ficava eu, minha mulher aqui e meus filhos aqui. O nosso banheiro era o vestiário da academia. Eu tinha aqui com a pastinha de dente, escova de dente. Então é fácil falar do Sérgio hoje, mas não conhece o Sérgio de antes. Dali eu fui saindo e fui dando upgrades. Quando eu saí, eu me lembro que eu mudei para uma casa que eu pagava 5 mil de aluguel. Eu saí da academia, fui para um apartamento de 68 metros quadrados, que eu pagava 1.500 de aluguel. Desse apartamento, que eu fiquei 8 meses, eu fui para uma casa num condomínio, que já tinha uns jogadores de futebol, era super legal. Lá eu era vizinho do D'Alessandro, e lá que eu me tornei amigo dele. E eu pagava 5 mil de aluguel. Então foi um upgrade de 1.500 para 5 mil de aluguel. E como que eu já pagava esse aluguel? O primeiro ano eu pagava por mês, né? No segundo ano eu já paguei no início do mês e mudei para casa melhor, que tinha piscina dentro do condomínio. Então eu pagava antecipado o ano inteiro. E lá eu fiquei 2 anos e meio. Quando eu saí de lá, eu fui para Florianópolis, mas eu sempre tive a vontade de morar nesse condomínio. Tinha um aluno meu que morava nesse condomínio que eu pagava 5 mil reais. E eu falei, cara, um dia eu vou morar lá. O poder da palavra. Eu fui para lá, eu morei lá. Eu liguei um dia para ele e falei, cara, tem alguma casa aí para alugar? Ele falou, tem uma na frente da minha. Eu falei que eu ia morar lá. Eu comecei a pagar 5 mil, no outro ano paguei 60 mil antecipado. Pintou o sonho da minha mulher de morar em Florianópolis, veio a pandemia, eu comecei a frequentar Florianópolis porque desenvolvi minha plataforma com um cara que era de Florianópolis, Bruno Andrade, super amigo até hoje. E em Florianópolis, cara, a casa dele era muito top, tinha um campo de futebol na frente, mas da casa dele a gente avistava um condomínio no alto do morro que tinha só 15 casas e uma praia particular. Lembra que eu falei que eu remava? Tinha uma praia particular. E um dia, quem morava lá era o dono da CIMED, morava lá, era só mansão, só mansão. E um dia a gente, não sei como, conseguiu de ver a casa
essa da CIMED aí que ele estava alugando. E a gente entrou para olhar e, nossa, absurdo, tudo muito top. E tinham duas casas tinha uma casa para alugar, que eu consegui falar pro corretor, pô, eu quero ver essa casa. E era 30 mil reais. Pô, pagava 5, cara. A casa era 30. O condomínio era 7. 7 de condomínio. Mas tinha uma praia particular. Porra, sabe? E um morro inteiro para 14 casas. Sendo que das 14 casas, ninguém morava lá. Eles iam no final de semana. E eu parei lá na frente e falei, cara, eu vou morar naquela casa. Da casa do meu amigo, do Bruno, ele tinha a gente tinha um binóculo, eu enxergava a casa, eu falava, vou morar naquela casa lá. Parei, um dia passei na frente, parei próximo dessa prainha e fiquei olhando dentro do meu carro lá para cima e fiquei imaginando naqueles janelões lá, minha família passando, eu passando. Eu falei, eu vou morar nessa casa, velho, eu vou morar nessa casa. Não é que eu entrei nessa casa? Entrei nessa casa, paguei 1 ano de aluguel antecipado, 30 mil reais de condomínio, de aluguel. Paguei 1 ano antecipado, fiquei 1 ano lá, descobri que Jurerê tinha coisa melhor. Estava a fim de mudar para Jurerê, total, eu quero mudar para Jurerê, velho, eu quero mudar para Jurerê. Mas Jurerê é tudo aberto. E eu sempre gostei da história de condomínio, né? Eu viajava muito, vinha muito para São Paulo, não queria deixar minha família sozinha. Jurerê tem só um condomínio de casa de luxo. O resto tudo aberto. Tudo casa de luxo lá. Mas condomínio fechado só tem um. Porra, eu tinha que ser nesse condomínio aí, né? Eu não conheço ninguém, não sei de nada. Um dia, e eu falei, eu quero morar nesse condomínio de casa de luxo em Jurerê. Poder da palavra. Eu estou só trazendo exemplos aqui, tá? De coisas que eu passei e o quanto que o poder da palavra é real. Só que eu acreditei naquilo. Vou morar, cara, nesse condomínio aqui, velho. E aí um dia meu filho eu larguei num lugar para jogar um futebol, que não sei de onde pegaram ele, levaram para dentro desse condomínio. E ele falou, pai, vem me buscar, só que eu estou no condomínio e tal, aquele que falou, chega aí. Beleza, fui lá buscar ele. E aí conheci o pessoal que estava na casa lá, gente fina pra caramba, a Priscila e o Fernando, amigo até hoje. E aí eu disse assim, na hora de ir embora, por um acaso vocês não sabem de alguém que quer alugar a casa aqui? Olha o que a Priscila falou para mim na hora, falou assim, ó, o vizinho da frente. Cara, de novo o vizinho da frente. De novo, né? O vizinho da frente, hoje de noite, ontem de noite, ele disse que vai para Portugal, quer alugar a casa dele. Eu acho que ele é um cara que ele faz assim, já sem o corretor, já faz direto. Eu falei, legal, tu me manda o telefone dele? Ela falou, tá bom, eu mando. Aí eu entrei no carro e saí com o meu filho. Eu não tinha o telefone dela, como é que ela ia me mandar? E eu nem sabia quem era ela naquela época, depois se tornou amiga, mas eu não sabia. Aí no outro dia meu filho tinha outro futebol, levei meu filho, de repente o dono da casa me liga. Como, cara? Ela, olha só, a Priscila estava no grupo das mães que a minha mulher estava. Ela procurou a minha mulher no grupo e falou, teu marido falou comigo ontem, queria o telefone do cara, esse aqui. Ele trocou o telefone. E eu liguei para o cara, não foi ele que me ligou, eu liguei para ele e ele falou, pode vir aí. Eu fui lá, olhei a casa, falei, puta, é essa. Estendi a mão. Vamos fazer? E ele, mas a tua mulher nem veio ver? É porque a mulher decide, né? Eu disse, cara, eu conheço o gosto da minha mulher, estou há 20 anos com a minha mulher, eu conheço o gosto dela, tu quer apostar? E ele, sério? Porque a mulher mandava muito nele. Ele ficou apavorado. Ele disse, não, eu conheço a minha mulher, cara. Conheço a minha mulher, ela vai chegar... Precavido ele, Precavido. Melhor você falar com a sua mulher, né? Não, negócio fechado, mas você pode trazer sua mulher para ver, tranquilo. Não, daí ele falou, não, mas traz a mulher aí mais uma vez. Aí minha mulher chegou lá, adorou. Daí eu me mudei para Jurerê. Aí quando eu vim para Alphaville, o que eu fiz? Eu falei, eu quero morar no Tamboré 3 ou no Tamboré 2. Eu estava com essa. Meus amigos eram tudo ali, 2 e 3. Quero morar. Cara, não é que eu achei uma casa no Tamboré 3? Morei 1 ano e meio numa casa no Tamboré 3. Comecei a me incomodar com a casa, eu quero ir para um mais moderno, um lugar mais novo e um pouquinho mais distante. Achei também. Então, o poder da palavra, além do poder de ela materializar aquilo que a gente pensa e fala com o coração, tem o poder de conexão através de frases certas, palavras certas com as pessoas certas, mesmo que seja tratos diferentes. Então, se uma coisa mudou a minha vida, foi a comunicação, através de estudo da comunicação e de poder da palavra. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Bora pro Ipom, né, Zitrão? Vamos pro Ipom? Ipom é o golpe perfeito no judô, né? A queda perfeita. Aqui é a resposta perfeita, porque a resposta perfeita é a resposta do nosso convidado.
Então, um bate-bola, um ping-pong, jogo rápido, a gente fala uma frase ou faz uma pergunta e você responde no impom. Entra em queda e crava no chão. É direto de... Não tem o Sotogari, não tem nada. É Ipon, não Você tem... pode usar qualquer golpe. Pode usar o Sotogari, Pochonagi, pode usar Koutigari ou Outigari. Fica à sua vontade. Tá bem. Eu gosto muito do Ogoshi, que é um quedão logo, pá, cai de costas no chão. Legal. Mas é contigo. Tá bem. Tá bom? Vamos ver o que lá? acontece. Bora Você lá. começa? Vamos. Putz, os caras são preparados, rapaz. Bora lá, vamos começar. Maior mito sobre treino. Quantidade de horas. As pessoas acham que que tem que treinar muito tempo. É o tempo. É qualidade, não é quantidade. Qual é o maior erro de um empreendedor digital? Achar que ele vai contratar uma agência, a agência vai fazer tudo por ele. Isso aí é importante. Toda hora, velho. Essa foi boa, hein? Porra, cara. Olha, direto já eu derrubou. vejo isso. Essa Isso aí foi já bom, um não foi? quedão, meu irmão. Essa foi quedão, Essa quedão. foi bom, brother. Eu vejo todo dia isso. Agora eu vou contratar. Não é porque tem dinheiro que vai explodir no digital, cacete. Tem que ser original, tem que ter essência, tem que E ter botar as constância. caras. Isso, ter constância. Boa. Se pudesse escolher um único exercício para fazer até o resto da vida, qual seria? Porra, sacanagem, um só. Cara, vou fazer um mais completo. Barra fixa. Qual foi a maior decisão da sua carreira? Várias. Nossa, decidi demais. Mas, maior decisão, cara. Porra, acho que cada período tem uma decisão grande. Uma decisão top foi sair de Porto Alegre. Sair de Porto Alegre foi expandir pra caramba. Maior mito sobre emagrecimento. Contar caloria. As pessoas acreditam que é uma matemática e não é. Não é sobre quantidade, é qualidade. Mais uma vez, 1000 calorias boas e 1000 calorias ruins têm um peso diferente. 1 quilo de ouro é 1 quilo de cocô. É a mesma coisa, mas os dois são 1 quilo. Mas a qualidade é diferente. O que significa ser acima da média? Fazer mais do que uma pessoa comum. Definição de um super-humano. O que separa um personal trainer comum de um faixa preta? Visão, velho. Visão. Quanto que o cara tá ali só pelo dinheiro, só pela resenha, e o outro tá querendo resultado através de comprometimento. Eu acho que a palavra é comprometimento. Inclusive, quem é o melhor personal trainer do mundo? Sabe quem é? Não. Pode ser eu, pode ser quem está assistindo. Eu conheço várias pessoas que dizem que o personal é o melhor do mundo para eles, entendeu? Através do comprometimento. Então não é o que tem mais currículo, mais seguidor, é aquele que se compromete com a tua causa. Perfeito. Foco ou disciplina? Disciplina. Pra gente fechar, família. A base é meu combustível, é meu porquê, é por eles, né? É por eles. Eu poder dar a vida que eu dou para os meus filhos, estar com eles, curtir eles me curtirem, sabe? Não é assim, pô, chegou meu pai. Não, é tudo de boa. Então, é por eles. É minha mulher, é uma família que se alimenta. Então, eu vejo que não é só eu que me alimento com eles, eles também se alimentam comigo. Então, a troca é uma troca verdadeira. É meu combustível. Muito bom. Sérgio, pô, foi muito bom esse papo contigo, foi muito legal, foi muito construtivo, vários insights aí, a tua trajetória é muito rica, com grandes experiências, é muito importante. Tenho certeza que a galera que assistiu aí, o público curtiu bastante. E para finalizar aqui, para amarrar a faixa. Hoje eu saio com a faixa preta. Recebeu a faixa preta ali para amarrar a faixa, que é um simbolismo incrível, né? Demais. De conquista. De tudo que você passou na sua vida, nos negócios, uma lição, cara. Uma lição que você pode falar, cara, segue esse caminho aqui, ou pelo menos aprende essa lição, que com certeza, no mínimo, você sai da inércia. Seja honesto, né, velho? Honesto, original, fala com o coração. Se tem que dizer não, diz não. Se é sim, é sim. Usa o coração, velho. O coração se conecta com algo maior, preenche o vazio aí de dentro, que as coisas acontecem numa forma muito mais acelerada.
E a única forma de ter constância em relacionamento, seja casamento, amizades, negócios, é ser constante em ser honesto, é ser constante em ser original. E isso te leva para outro patamar. Hoje eu faço convites para pessoas pelo meu caráter. Pelo meu caráter as pessoas respondem e vêm. Eu sei que tem gente que eu convido para participar das minhas coisas que eu não teria dinheiro para pagar, que não teria preço, mas que vem, assim como eu vim aqui, pelo teu caráter, pelo caráter de vocês. Isso aí muda o jogo. Original e honesto. Pô, muito bom. Pra gente finalizar, mestrão, vamos pro livro? Olha, tem livro. Antes de fechar com o livro, que tem um insight dentro do livro que ele vai falar. Sim. Opa! Eu quero o seguinte, agradecer aos nossos patrocinadores. Boa, é aquele momento tchan, de fazer dar aquela moral, aquele merchan para os nossos patrocinadores que nos apoiam e acreditaram nesse projeto, que é o Faixa Preta Talks, o caminho da excelência. Queremos construir aqui um ecossistema de pessoas generosas, pessoas honestas, pessoas proativas, legal, pessoas que querem realmente mudar e fazer diferença. E o mais importante, pessoas que chegaram lá como você, que são faixas pretas e que têm a generosidade, cara, de compartilhar, de mostrar, ó, o caminho é aqui. Porque eu acredito, Tony Robbins, né, falou uma coisa assim, eu gosto muito do Tony Robbins, li todos os livros dele, eu curto muito ele fala uma coisa assim, cara, o sucesso deixa trilhas. Se você tiver o olhar atento, você vai enxergá-las no meio do caminho. Se você não tiver, você vai passar por cima delas. Então, cara, esses vão ser 12 programas por temporada, são 12 programas, 12 insights, 12 histórias, 12 formas de você caminhar até a excelência. Então, te agradeço muito por você ter vindo aqui, mas os nossos patrocinadores também acreditaram muito na gente. Sim. Primeiro, Unifest, nós queremos agradecer bastante a Unifest. Vai aparecer um QR Code aqui para você, então se você tem um produto no mercado digital e quer deixá-lo mais robusto, ir para o mercado educacional e atingir um novo patamar de faturamento, clica aqui no QR Code, aponta seu celular aqui para o QR Code, fala com os especialistas da Unifest, que eu tenho certeza absoluta que eles vão conseguir te ajudar. A minha pós-graduação é da Unifest. Pô, o Francelino veio aqui também. Exatamente, tamo junto. A minha também, que é do Instituto de Psicologia Tomista, também com eles. Muito bacana. E o Instituto de Psicologia Tomista, né, a visão de Tomás de Aquino, o pensamento dele aplicado à psicologia contemporânea. Se você é um psicólogo, quer evoluir na tua profissão, ir para outra camada, para outro nível do jogo, se aprofundar no pensamento de Tomás de Aquino, então o Instituto de Psicologia Tomista é o local. Aponta o QR Code ali, amigo, e mergulha no conhecimento. Boa. E agora o livro. O livro. Vamos lá. Explica o livro. Como o mestrão falou, né, num bom carioquês, que serão 12 e não 12 convidados. Cara, fica isso é bullying. Não, isso é marca registrada, mestrão. 12. Porque agora, eu em casa, eu falo 12 também. Boa. Nós teremos 12 pessoas aqui que trarão insights, né, poderosíssimos para todo mundo, né, para nossa audiência. E mais do que isso, cada um desses convidados, eles trouxeram um livro. E ao final dessa temporada nós vamos fazer alguma ação e um dos nossos seguidores, uma das pessoas aqui do nosso canal, vai ganhar esses 12 livros e os 4 cafés do Laranjeira também. Acabei de me lembrar disso aqui. Massa. Um café especial muito bom. E o Sérgio trouxe um baita de um livro. Eu trouxe aqui, ó, o Devocional da Saúde. Esse aqui é o primeiro livro do planeta com 365 treinos via QR Code. Irado. Aqui dentro eu tenho treinos em vídeo, via o QR Code. Então, cada dia eu tenho o treino do dia, tá? Esse é o meu projeto Super-Humano, a jornada do super-humano, né? O Devocional da Saúde. Então, vai lá. Dia 1, vai ter o treino 1. Tem uma frase que ela vai te inspirar de alguma forma. Tem um espaço para anotar, tem os 5 pilares da saúde para dar o cheque ou não, consumo diário da água e o vídeo para seguir. Todos os treinos aqui são sem equipamentos. Então, quando eu disse que eu inovei, que eu fiz uma sacada, que eu disse que esse aqui é o único livro que tem 365 treinos em vídeo, ó, foi uma sacada. Eu modernizei o que é antigo. Eu consegui botar vídeo aqui, treinos em vídeo num livro, né, que traz para quem tem o livro um treino diferente por dia o ano inteiro.
Esse Treino é o todo treino santo dia. todo Muito bom, santo cara. dia. Isso aqui vai fazer você desenvolver a sua disciplina de execução em relação à sua saúde, ao movimento. Eu acredito que o treino é uma área de alavancagem para que você consiga prosperar na saúde. Através do treino, você bebe mais água, você se alimenta melhor, você dorme melhor, você se compromete melhor com as coisas, você cumpre aquilo que combinou. Então, o treino é a área de alavancagem. Por isso que eu acho importante toda pessoa treinar. Mas treinar não é dizer que treinou, é ir lá e se esforçar, é passar do limite, é ir com tudo mesmo para ir desenvolvendo essa força interior aí. Se for todo santo dia, aí é questão de tempo para crescer demais de dentro para fora, né? É claro que o físico, o resultado no físico é consequência, aparece. Vai estar com mais musculatura, menos gordura, mais flexibilidade, vai estar mais coordenado, vai estar mais equilibrado, vai ter mais explosão, velocidade, resistência, força. Mas isso tem que fazer todo santo dia, porque não se compra na esquina, né? Não tem procedimento, cirurgia que consiga replicar o que de uma forma natural se faz através de movimento organizado, simples e com precisão, e está tudo aqui dentro. Pô, excelente, cara. Muito bom. Ideia top. Massa, né? Massa. Parabéns. Parabéns. Dá para viajar, parabéns. bota na bolsa, leva para Você qualquer vai lugar. vai dar um autógrafo aí e colocar uma Porra. frase Demorou. motivacional aí pro cara não esquecer. Já tem 365 aqui já. Pois é, então, quando o cara chegar pra gente, o cara ganhar esse livro ao final da temporada, ele vai ter ali realmente... Quer ver a primeira? Só Quero do dia ver a 1? primeira. A No primeira, dia 1 Juliano. só tem uma aqui, ó. Fala Quem de- não usa, perde. Pronto. Só perde. Quando você não usa a musculatura, ela acaba. Boa. Exatamente. E a assinatura e a frase ali escrita à mão vai ser pro ano bissexto. Olha aí. Vou ter que fazer o próximo livro, botar cara, mais não, uma. não. A pessoa que ganhar vai ter edição especial do ano bissexto. Aí, e um treino a Muito mais. bom. Parabéns, cara. Parabéns. Aí, então tá ligado a dica. E outra coisa, quem quiser comprar o livro, tá... Tá na Amazon. Tá Entra na na Amazon. Amazon e escreve treino todo santo dia. Pá! Chega rapidinho em casa. Pô, tá vendo? A dica tá dada pra você. É isso. Vamos Muito nessa? bom. Nessa. Depois dessa lição aqui, vamos treinar. Eu e você estamos precisando. Vamos sair daqui e dar aquele treino. Pronto. Né? Porque não adianta te Maravilha. falar, tem que fazer. Eu brinquei com o pessoal, o Então, pré-treino, Laranjeira... aquece e vai. Não, o Laranjeira veio... Ainda bem que o Sérgio tem compromisso agora na sequência, porque o Laranjeira veio aqui e fez um café. Imagina se o Sérgio bota um treino pra gente aqui agora, mestre. Aí, a gente consegue treinar os três aqui, ó. Então, Tá tendo. ainda bem que o Sérgio tem compromisso agora. Falou, Olá. pessoal. Muito obrigado Valeu. por mais uma presença ilustre de vocês. Que isso aqui é para você curtir, para você aprender, para você ter insight, se inspirar na história de grandes pessoas, grandes personalidades, grandes faixas pretas. Agradecemos muito. Vou pedir aí que o Fernando pediu logo no início, o Triple C, né? Curte, comenta e compartilha. Muito importante pro tal do algoritmo, sabe? Um cara aí chato pra caramba. Tem que agradar ele. Para agradar ele, para ele disparar esse conteúdo para mais pessoas, é muito importante que você participe. Então, vai lá, se inscreve, curte, compartilha. E a galera que segue aqui o Sérgio, por favor, gente, se inscreve no canal dele. Você assiste os vídeos do cara, faz o treino do cara e não se inscreve no canal dele. Eu sou Sérgio Bertolucci em todas as redes. Em todas as redes. Vai aparecer aqui embaixo, né? Teus endereços. É Vão Sérgio participar Bertolucci aqui. em qualquer um. Então, vai lá, Vai achar em segue todos. ele se já você não segue. Segue se você curte ele no YouTube também, se inscreve no canal dele, tá bom? É isso. Foi um prazer ter com você aqui. Valeu, gente. Até o próximo Forte episódio abraço. do Faixa Preta Talks. Até a próxima. Osso. Beijo no coração.